Invista no fundo de ações do Market Makers e ganhe até R$5.000 em benefícios que só a comunidade Market Makers pode te dar. Clique no link da descrição e saiba mais. Empresa foi feita para tirar dinheiro, não para pôr. Essa é a frase número 1 do Luiz Alves, que eu aprendi com ele quando era moleque. Não tem o que fazer, dá dividendo, distribui. A pior época da Guepardo foi a época que a Guepardo tinha mais pessoas trabalhando. Chegamos a ter 23 pessoas no time. Foi a pior época de geração de alfa e de rentabilidade da Guepardo. O escritório pequeno, com pouca gente, aumenta demais a geração de alfa. Gerir pessoas dá muito trabalho. Você ter disciplina de não entrar na fofoca, no oba-oba. Vão ter 1000 bolhas. Agora, recente, teve as techs. É você sempre ficar de fora, saber que é bolha, não comprar, não escutar o que os outros estão falando. As grandes porradas da vida onde você vai ganhar dinheiro mesmo é sozinho. O pessoal fala, nossa, mas você põe todo o teu dinheiro em ações, em renda variável, você não tem medo, você vê teu patrimônio dividir por 2, depois dobra de novo, você tem esse estômago, você dorme tranquilo. Quando você tá em ações, você acha que aquilo ali é uma brincadeira de criança, você dorme que nem um bebê. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, se acomode que hoje vamos ter um papo bem profundo sobre ações. Eu sou o Thiago Salomão, um dos apresentadores dessa bagaça, sempre com ele, Renato Santiago. Não, a mão com a aliança aqui, ó. Agora somos homens super gêmeos. casados. Não um com o outro, né? Não. Nada contra. Tudo bem, Renatão? Tudo bem você? Tudo ótimo. Renatão, preparamos Tá inspirado hoje, hein, cara? Tô. Talvez seja pelo assunto que eu gosto tanto de falar de ações. Uhum. E a gente queria fazer um programa especial sobre ações. Então a gente pensou em chamar 4 gestores, né? 4 gestores. Para cada um ter uma característica que a gente queria abordar. Uhum. Primeiro a gente pensou em chamar, vamos chamar o cara que tem o melhor fundo de ações dos últimos 60 meses, né? Que é um bom prazo pra gente chamar. A gente também pensou no fundo que, já que rentabilidade não é tudo, né? Um gestor que tomou uma bela de uma trolha nessa experiência de mercado, mas aprendeu muito com isso. Também pensamos em chamar uma pessoa assim, vamos chamar alguém que construiu a carreira como investidor de ações, né? Que nunca trabalhou em nenhuma outra gestora e tal. E claro, a gente pensou em alguém que investe, tem uma filosofia de investimento parecida com a nossa, até uma das ações preferidas da carteira dele, também é uma das maiores posições, se bem que ele tem bem mais do que a gente, essa daí. Exatamente. Bom, mas e para alegria da nossa produção, e nossa, né, que não tivemos que fazer tanto dever de casa, a gente conseguiu achar uma pessoa que reúne essas 4 características para fazer esse podcast. Exatamente, o nome dele é Otávio Magalhães, é diretor de investimentos da Guepardo, o gestor um dos melhores fundos de ações do Brasil, né? Isso segundo o ranking do Samuel Ponsoni, não é um ranking oficial, mas um analista de fundos que acompanha ali vários fundos, até postou recentemente, nos últimos 60 meses, o Guepardo FICFIA está lá com a melhor rentabilidade e o fundo já tem mais de 20 anos de histórico e entregou cerca de 3.900% nesses 20 anos aí, contra cerca de 500% do Ibovespa, Renatão. Então, quem aplicou R$10.000 lá no dia 1, teria hoje mais ou menos uns R$400.000. Acho que é essa conta Tá bom, aí. né? Tá bom. Tá legal, né? Se não fez nada de lá pra cá. Uhum. Otávio nunca trabalhou em nenhuma instituição no mercado, mas ainda na faculdade ele criou um clube de investimentos seguindo os passos do sócio e primo do pai dele, um tal de Luiz Alves Paes de Barros, né? Um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Então, o Luiz Alves foi uma espécie de mentor, além de tio, do Otávio. E o Otávio transformou aquele pequeno clube, naquela época, hoje numa gestora que tem mais de R$2.900.000 e cerca de 8.000 cotistas. Essa é a história de um dos grandes gestores de ações que vai falar com a gente no episódio número 54, Renatão. Mas ele não tá sozinho na mesa, né? Tem um 4º elemento aqui. Tem aqui Matheus Soares. Só não posso bater com a aliança, né? Você não tem aliança, né, Matheus? Não, Mas aqui é não. uma equipe diversificada, Você né? é jovem. Aqui os Melhor não ter medo. casados aqui, solteiro acolá. Tudo bom, Matheusinho? Tudo jóia. Prazer estar aqui, hein? Pô, prazer é todo Tava nosso. esperando um tempão esse papo aqui. Cara, você tem que estar aqui para fazer uma pergunta inteligente, né? Porque eu e o Renatão, a gente fica lá só jogando a casca de banana para ver se o gestor solta alguma frase polêmica pra gente fazer um corte legal no YouTube. Matheus vai trazer o papo mais de analista. Bom, falamos demais, vamos deixar o Otávio se apresentar, mas antes, aqueles recadinhos, não deixe de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, você vai ser notificado sempre que tiver conteúdo novo aqui no YouTube do Market Makers. Toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo e tem também os cortes, as lives extras que a gente costuma fazer sempre para vocês que acompanham o nosso canal. Também não deixe de se inscrever no nosso podcast, né? Ativando lá a notificação, você também é avisado quando tem um episódio novo. E claro,
leia as nossas newsletters. Se você gosta do nosso conteúdo falado, o escrito é melhor ainda. É só ir lá no mmakers.com.br, deixar seu e-mail e vai receber de graça todo dia uma newsletter da nossa equipe. Otávio, seja bem-vindo presencialmente ao Market Makers. Só para o pessoal guardar aí um tostão da sua voz, conta aí quantas primaveras de mercado e o que mais como você é visto dentro da Faria Lima. Quem que é o Otávio? Eu comecei a comprar ação. Pô, primeiro, obrigado, né? Um prazer estar aqui, imenso. Nosso. Obrigado pelo convite. Eu comecei em 96, 95, 96, comprar umas ações, eu ainda estava na escola. E aí eu comprava umas açõezinhas para brincar, para entender o mercado. Obviamente, mais perdia do que ganhava. Era aquela dificuldade, mas aí que é bom, né? A parte boa para você aprender é perdendo, né? Fazendo besteira que se aprende, errando que você aprende. Aí você aprende que tem que estudar, que bolsa não é jogo, que você não tem que comprar qualquer coisa porque o amigo falou, ou porque você ouviu falar, ou boato, etc. Você tem que ter fundamento, tem que ter fatos e dados, tem que ir a fundo, com profundidade. E aí, nesse tempo todo aí, eu comecei a estudar, comecei a aprender, depois de perder todo o meu dinheiro. Resolvi aprender, em 98 eu perdi tudo, não tinha mais R$1 na conta. Aí resolvi trabalhar e aprender e começar a estudar e ser mais profundo. E com isso eu fui ganhando confiança, fui ganhando dinheiro, fui estudando, fui fazendo bons negócios, bons investimentos, até que em 2001, eu ainda estava na faculdade, eu montei o Clube de Investimentos Guepardo, que existe até hoje, né? A gente transformou ele num fundo de ações e ele existe até hoje, tem mais de 22 anos aí, a cota está acima de 80. Então você falou 4.000% nosso primeiro fundo de ações, mas deu 8.000% nosso primeiro clube de ações. Se pegar o clube que virou fundo, deu 8.000. Ele é o que começou em 2001, o fundo que você falou começou em 2004, nosso primeiro fundo. Então, desde o clube, deu 8.000%. Nesse período aí, 8.000 e poucos, deu 80 vezes, quer dizer, o cara que botou lá R$10.000 viraram R$800.000 nesse período. Muito legal, isso dá 22% ao ano de rentabilidade anualizada, já líquido de taxa de administração e performance, porque muita gente, quando a gente comenta essa rentabilidade, a pessoa fala, tudo bem, mas quanto sobrou para o cliente? Os fundos comem toda a taxa de administração e performance. É legal falar que isso foi o que o cotista ganhou, a gente ganhou muito mais do que 22% ao ano. A gente ganhou mais de 25% ao ano, porque tiveram as taxas que foram consumidas de performance e administração nesse período. Quer dizer, o cliente ganhou 22%. Então foi muito legal esse período todo aí pra gente, geração de alfa tremenda aí, versus os benchmarks todos. Agora, como é que foi começar no mercado de ações na escola? Por que isso aconteceu? Você estava na escola, o que era? Segundo grau? Quantos anos você tinha quando você começou com isso? E você lembra quais ações você comprava nessa época? A primeira ação que eu comprei foi Brasilite. Aquela época, o código das ações eram 3 letras. Então eu comprei LIT 3, que era Brasilite, e foi a primeira ação que eu comprei. Material de construção, né? Telha, né? E caixa d'água. Eu cheguei lá no escritório do Luiz Alves, né? Como vocês falaram, o Luiz Alves, ele é primo do meu pai. Então eles sempre tiveram escritório juntos, ele e meu pai. Então para mim foi uma sorte, né? Também não adianta só você ser competente, também precisa de um pouquinho de sorte na vida. E aí eu tive essa oportunidade de frequentar o escritório, que era do meu pai. Então eu frequentei a vida inteira o mesmo escritório, e o Luiz Alves sempre com meu pai no mesmo escritório. Eles dividiam o mesmo escritório a vida inteira. Então são primos e irmãos, a mãe deles são irmãs. E aí eu convivi muito com ele. E aí eu via o que ele fazia. O meu pai não gostava de investimento em ações, não gostava desse mercado, mas eu via o primo dele o dia inteiro fazendo isso e eu ficava louco, apaixonado, queria saber, queria entender, perguntava. Eu devia ser até um pouco invasivo, um pouco intruso. Imagina um cara de 16 anos de idade, 15 anos, o tanto que eu não perguntava e não queria saber e não me interessava por esse assunto. Até que eu, para entrar na faculdade, fui fazer cursinho, o escritório do Luiz Alves e do meu pai era ali na Faria Lima, e eu peguei um cursinho, na época existia aquele CPV que era embaixo ali do escritório deles, ali na diagonal, ali do lado, assim, a 30 metros. E eu me matriculei nesse cursinho pro vestibular para eu poder, no intervalo, ficar subindo lá para ver cotação de bolsa, ver ações, para conversar com o Luiz. Para mim era muito bom, foi uma época, assim, super gratificante, né? O próprio Luiz falava, você devia me pagar para frequentar aqui, você tinha que me dar uns $5.000 por mês só pelo MBA que você tá fazendo aqui comigo. Eu falei, devia mesmo, mas eu não tenho dinheiro. Infelizmente eu não tenho para te dar. Se eu puder ficar aqui
de graça tá bom. Ficou aqui Agora só pode fazer aprendendo um e sugando. retroativo, né? Porque agora o agora fundo dá. já ficou grande, aí dá pra fazer uma compensação aí. Ah, não, Bom, o e se Luiz pra foi gente incrível. Quantas entrevistas a gente fez com o Luiz Alves ao todo, desde a nossa encarnação passada? Acho que umas 3, né? Já foi super Sim. enriquecedor, né? Uhum. Imagina ter tido a oportunidade ali de ficar Atazanando ele. atazanando É uma boa palavra. de uma maneira positiva, né? Sim. E, bom, mas você falou que perdeu muito dinheiro ali, né? Teve algum péssimo investimento ali? Qual foi sei lá, ou todos eles acabaram sendo ruins? Ou você era Não, mais trader? O grande erro é tradar, é mexer com opção, derivativo, trabalhar alavancado, mercado futuro. Esse é o grande erro, né? Todo jovem entra nesse mercado, não entende nada de nada, acha que entende, aí dá aquela primeira ganhada de dinheiro, aí acha que é um gênio, até toma porrada. E é a falta de disciplina, a falta de controle de risco, etc., que te leva a isso. Uhum. E eu lá jovem, na minha pessoa física, trabalhando, não tinha dinheiro nenhum, morava com o pai, não tinha família, não tinha ninguém para sustentar. Aquela coisa, você é propenso a tomar mais risco. E você ganha dinheiro, aumenta a testosterona. O jovem já tem muita testosterona. A testosterona faz você tomar mais risco, isso é comprovado, estudos científicos. Então, e você ganha dinheiro, tua testosterona aumenta ainda mais, e você toma mais risco, até você tomar uma porrada e quebrar a cara. Que foi o que aconteceu comigo lá no mercado em 1998, eu estava alavancado, veio a crise da Ásia, eu tomei uma porrada, zerei, perdi o dinheiro no mercado futuro e tive que vender minha carteira de ações que eu tinha comprado, né? Eu carregava uma carteira boa de ações já naquela época, para pagar o prejuízo no mercado futuro nos derivativos. Então eu vendi minha carteira de ações, paguei todos os meus prejuízos, zerei. Aí fui trabalhar de novo e meu pai falava assim, eu rezo todo dia para você quebrar. Todo dia ele falava, é o único jeito de aprender é quebrando. Então eu torço todo dia, e uma hora você vai quebrar. Aí quando eu quebrei, ele falou, ainda bem que você quebrou com essa idade, porque com 18, 19 anos, tinha 18 anos, não tinha nem completado 19. Ele falou, com 18 anos você perder tudo é fácil, porque você se reergue, você ainda mora com seus pais, está na faculdade, você ainda pode trabalhar, etc. Então você perder todo o teu dinheiro nessa idade é bom. O duro é quando o cara se acha um gênio, vai indo, alavancando, chega aos 30 anos nessa toada, o cara tá casado, cheio de filhos, e aí toma porrada e quebra. Esse é o difícil. Aí pro cara se reerguer é quase impossível. E o cara quando quebra, ele aprende, porque ele é obrigado a estudar mais, ele é obrigado a ter controle de risco, ele é obrigado a entender o que ele tá fazendo. Ele começa a entrar nesse mundo de investimentos de uma maneira correta. Então assim, todos os bons gestores que eu conheço, etc., eu já vi que já tomaram pancada lá atrás, né? Uhum. Eles sempre apanharam muito no derivativo, em qualquer outro lugar. A gente foi episódio passado, retrasado com o Guilherme Afonso. Retrasado. É um dos personagens do Fora da Curva, e na primeira edição do Fora da Curva, né, tem a história do Florian e do Guilherme Achê, dois grandes investidores de ações, dois nomes bem conhecidos aí no Velho Invest, investimento de longo prazo, mas que no começo da carreira tomaram uma bela de uma pancada operando outros mercados, né, operando, fazendo mais trading mesmo, e isso acaba sendo um aprendizado, né, até é meio contraintuitivo isso, né, mas é bom que o investidor, ele meio que aprenda com o erro no começo, né, porque acaba sendo o grande professor. Todo mundo sabe que investir é melhor para o longo prazo, que é melhor comprar as empresas mais lucrativas e tudo mais, mas às vezes só na prática que ele vai realmente aprender isso aí, né, porque ele começa a entender na pele a importância de gestão de risco e disciplina e tudo mais, né? E o aprendizado ali foi o quê? Nunca se alavancar ou... Nunca mais, acabou a alavancagem. Naquele dia acabou, nunca mais. Hoje em dia o pessoal fala, nossa, mas você põe todo o teu dinheiro em ações, em renda variável, você não tem medo, você vê teu patrimônio dividir por 2, depois dobra de novo. Você tem esse estômago, você dorme tranquilo. Pra mim isso é brincadeira. O cara que trabalhou alavancado, se você tinha muito mais perigo de sumir tudo, de perder, de ganhar, quando você tá em ações, você acha aquilo ali uma brincadeira de criança. Você dorme que nem um bebê. Então, pra mim, assim, ter meu patrimônio todo em ações, veio uma pandemia, um Covid, dividiu por 2 meu patrimônio, não tem problema nenhum. Aí passou mais 3 meses, dobrou de novo. Eu durmo tranquilo. E qual foi o trade? Qual foi o trade? Na época, era boi gordo, arroba de boi na BMF, no mercado futuro de boi. Eu tava comprado, o boi naquela época era em dólar, aí veio a crise, o dólar subiu, o boi caiu, e aí eu tomei aquela pancada no câmbio, que uma coisa não tinha nada a ver, crise da Ásia, câmbio, eu perdi dinheiro no boi e na BMF. E aí tive que vender minha carteira de ações, que era bárbara, ações tops, uma carteira que me dava dinheiro, tive que vender para pagar o ajuste, né?
pra zerar e pagar o ajuste do boi. E mesmo no mercado de boi, depois daquele ano, né, eu comecei a operar boi profissionalmente, né? Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro para montar a Guepardo e montações. Nesse mercado de boi, eu ganhei muito dinheiro. Depois, durante 12 anos, 13 anos seguidos, eu ganhei todos os anos no mercado de boi. Não perdi um ano. Mas daí eu aprendi a operar desalavancado, operar de uma maneira conservadora. Então, eu aguentava as porradas que vinham, a volatilidade do mercado, a sazonalidade. Então, vinha geada, o preço caía, depois subia na entre-safra. Eu aguentava aquelas porradas. E com isso eu consegui gerar muito caixa. Mas o mercado de boi é um mercado muito pequeno. Então, a Guepardo começou a ficar grande, aí não cabia mais no mercado de boi, eu tive que abandonar esse mercado, porque era um mercado que eu era limitado. O volume de dinheiro que dava para você ganhar era limitado no mercado de boi. Então não adiantava. Uma coisa é um fundo de 10 milhões, você ganhar 10 milhões no mercado de boi, outra coisa é um fundo de 3 bilhões, 2.900 hoje ganhar 10 milhões de reais no mercado de boi. Já não faz verão, não justifica. Mas como você aprendeu a mexer especificamente com boi? Foi com o Luiz? Tinha fazenda, alguma coisa? O meu pai mexia muito no mercado de boi, meu pai sempre gostou do mercado futuro, meu pai trabalhou também em gestora antes, ele fundou a Redding junto com o Luiz e com outro sócio, então assim, que depois comprou a Grifo, virou Redding Grifo. Então assim, eles, naquela época meu pai operava muito café, depois boi na época da Redding, depois boi, e eles sempre operaram o mercado futuro. O mercado futuro agrícola era muito importante na década de 80, ele existia, né, bastante no Brasil. E eu aprendi a operar esse mercado de boi. Era um mercado que você não precisava de dinheiro, você podia operar alavancado. Então, um cara que não tinha dinheiro, como é que você fabrica dinheiro para comprar ações? Eu ficava desesperado, porque eu vi um monte de ações baratas e eu não tinha dinheiro para comprar. E eu falei, preciso fabricar dinheiro, como é que eu vou? E aí eu fabricava. Uma maneira que eu fabriquei dinheiro também, eu falei, pai, você vai pagar minha faculdade? Ele falou, vou. Eu falei, então, são 4 anos, custa tanto por mês, 48 meses, multiplica aí, vamos descontar, trazer a valor presente, desconta aí numa taxa de juros da época, e você me dá o dinheiro a valor presente? Ele falou, mas e se você pegar uma DP? Isso vai custar mais caro, e se você bombar, perder um semestre, tiver que pagar um semestre a mais? Eu falei, não, eu tomo o risco, eu pago do meu bolso. E aí ele me deu o dinheiro antecipado, e foi uma maneira de eu começar a comprar. Eu já tinha perdido tudo em 98, e foi uma maneira de eu começar já com algum dinheiro a ter uma carteira de ações, começar um clube de investimentos. E aí foi indo. A ideia do clube foi para diferir, nunca foi para ter uma gestora. Foi para operar o meu dinheiro na pessoa física e diferir, não ficar pagando IR, porque eu operava na física, tinha que pagar DARF 6015. Então 15%, toda vez que eu vendia alguma coisa, eu tinha que pagar 15%. Aí eu montei o clube para não ter mais que pagar imposto. E aí, devido ao sucesso do clube, eu comecei a captar muito dinheiro, e aí virou uma gestora, fundo de ações, e aí virou o que virou. Mas foi tudo meio por engano, assim. Mas essa captação era meio que no boca a boca, né? Porque... Só amigo. Meus amigos iam lá, falavam, tô vendo que você tá ganhando dinheirinho aí, toma aí um dinheiro meu também, tô trabalhando, sobrou aqui 10 mil reais na conta. Eu montei o clube com 60 mil reais, era o total do patrimônio do clube. Então, o cara, o amigo vinha, botava um dinheiro, até que o clube, naquela época, ele tinha um limite máximo de cotistas. Nem sei se hoje em dia ainda tem, qual é o limite. 150, né? Menos, acho que é 49 pessoas. Hoje são 49. Na época eram 150, na minha época, quando eu comecei. E aí, quando atingia 150, eu tinha que fechar o clube. Aí tinha fila de espera. Então, eu ficava na fila de espera, meus amigos esperando alguém sair para o cara poder entrar. Então, aí que eu resolvi montar o fundo de ações. Né? Eu falei, não, pô, isso aqui tá virando uma gestora, virou um negócio sério, vou montar um fundo de ações. Em janeiro de 2004, virou meu primeiro fundo de ações. E por que Guepardo? O Guepardo é porque precisava dar um nome. Quando eu montei o clube, eu não pretendia ser gestor, né? Então eu montei o clube só para mim, chamava Mega Investidor o clube. Então era Clube de Investimentos Mega Investidor, era esse o nome. E o negócio foi indo bem e começou a dar dinheiro. Daí eu falei, pô, montar um fundo Mega Investidor fica meio esquisito, meio pretencioso demais. Falei, preciso arrumar um nome. Aí eu fiquei pensando, o que eu gosto? Eu sempre gostei de bicho, de animal. Aí eu falei, pô, Guepardo é o animal mais veloz que tem. Ágil, veloz, etc. Você quer saber? Guepardo, tá aí um nome bom, vou dar esse nome. Dei na época, mas nunca tive pretensão assim, nunca montei. Pensa, quando eu montei a Guepardo, eu tinha 24 anos. Quando eu montei o clube, eu tinha 21 anos de idade. Então assim, não tinha essa pretensão de... Não imaginei que fosse virar o que virou. Eu imaginei que eu ia ter um clube com muitos amigos, investir num fundo e que ia dar super certo, que eu ia ganhar dinheiro, tudo, mas não... que eu ia atingir um público institucional. Eu nunca trabalhei em nenhum banco, nunca trabalhei em gestoras, então
eu fiz um negócio muito diferente. Até era difícil explicar, porque os caras iam na Guepardo, mas tinha que entender o que você faz. Não, mas ninguém faz assim. Mas ninguém faz assim. Mas ninguém tem sistema proprietário. As pessoas compram o sistema de alguém. Eu falei, não, mas aqui é assim que funciona. Estamos há 22 anos, o sistema é assim que funciona. Então tudo lá é diferente. Então virou um troço meio esquisito, a Guepardo. Mas é um esquisito que deu super certo, né, Sim. no fundo. Hoje é fácil, quer dizer, não fácil, mas fica mais fácil convencer as pessoas a investir em você quando você mostra o histórico, né? Além de longo, um histórico vencedor, né? Mas como era na época, né? No início, porque você virou um fundo, você não tinha trabalhado no mercado, não tinha histórico, e então como é que era para fazer a captação e até ter acesso a outros tipos de investidores? Era praticamente impossível. Pensa um moleque de 20 e poucos anos chegar num lugar e falar, ó, eu tenho um clube de investimentos aqui com 60 mil reais ou 100 mil reais, juro que vai dar certo, juro que eu sou bom. Não tinha jeito, cara, não captava, era muito difícil. Então assim, a gente começou em 2001, acho que em 2003 devia ter 3 milhões de reais ou 4. Aí em 2004 que a gente começou o fundo, aí foi para 10 milhões ou 15. Aí foi chegar em 100 milhões só em 2006. 5 anos depois bateu 100 milhões de reais. Sim, muito difícil e muito graças à rentabilidade. Porque daí a gente começou a captar com a rentabilidade. Ele gerava tanto alfa versus todos os outros fundos e benchmarks, etc., que daí o pessoal era meio obrigado a investir. O pessoal ia lá, eu vou botar um pouquinho de dinheiro. Então o cara botava 0,1 do patrimônio dele, 0,2. Não sei se vai dar certo, o cara é muito novo, não tem tanta experiência, mas não dá pra ficar de fora. Então eu vou botar lá 100 mil reais. Então o cara pingava lá um dinheirinho que pro cara era pouco, mas ele pingava um dinheirinho só para participar. E aí foi indo até que em 2006 o Banco Alfa do Dr. Aloysio Faria procurou a gente, foi o primeiro institucional que procurou a gente e falou, a gente não distribui nenhum fundo da indústria inteira, para mim tudo do mercado financeiro é péssimo, todo mundo é pilantra, ninguém presta no mercado, aquele jeito que era o Dr. Aloysio Faria, né? Não confiava em ninguém, tudo era ele, etc. Eu posso fazer uma diligência com você para entender você, sua vida, etc? Eu falei, pode, lógico, tá tudo aberto aqui. Ele mandou umas 20 pessoas lá, debulhou minha vida, eu nunca vi um negócio desse, devassou, mas eu não tinha nenhum dinheiro, nenhum cliente, nenhum investidor institucional. Eu falei, faz o que quiser, pede aí meu imposto de renda, xerox, com o extrato do banco, o que você quiser eu te mostro. E debulhou minha vida e começou e montou lá um Alfa Guepardo, começou a captar pra gente, captou na época lá 100 e tantos milhões de reais pra gente, foi muito bom. E um mês depois ou 2, veio a Reding Grifo, que ainda não tinha virado o Credit Suisse, falou, também quero distribuir vocês. E aí fechamos com a Reding Grifo. E aí a condição era a gente sair do administrador que a gente estava e mudar lá pra Reding Grifo. Aí eles foram vendidos pro Credit um mês depois. E foi bem na minha lua de mel, eu tava casando. Pra você ter uma ideia, minha lua de mel eu tive que levar o computador e eu tradeava na lua de mel, eu viajando fuso horário 6 horas diferentes, eu com o notebook a 1 da manhã fazendo fechamento de mercado, tradando, e minha mulher, a gente tá na lua de mel, eu falei, vai acostumando, a gente trabalha aqui até na lua de mel, todo dia, não tem lua de mel, a gente vai trabalhar, não tem jeito. Ela pensando, né? Nossa, onde eu fui amarrar meu bode aqui, exato. Né? Deu sorte, né, que acabou dando certo aí. Você teria investido em você naquele começo ali? Teria, total. O Luiz Alves, ele brincava comigo quando eu comecei, ele falou, você quer vender a alma pro diabo? Ele falou assim, me vende metade de você. Ele falou, eu te dou $1 milhão, pensa um moleque que não tinha nada, não tinha R$1 na conta. Te dou $1 milhão, você me dá metade de tudo que você gerar de renda pro resto da sua vida, metade você me devolve. Eu te dou $1 milhão hoje, quer? Aí eu pensei, não quero, obrigado. E ele tinha essa frase. Eu acreditava que ia dar certo, eu acreditava que eu ia conseguir ganhar bastante recurso e não precisava disso. Então eu investiria, mas muito amigo assim, do Luiz, caras mais velhos assim, que iam na Guepardo e falaram pra mim, Otávio, eu vi o sucesso da Guepardo e você tão jovem, solteiro, etc. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, esse cara vai perder a cabeça, vai pirar, alguma coisa vai acontecer. Então os caras vinham, caras assim, donos de rede de supermercado, caras enormes. Os caras vinham, então é um cara que poderia ter botado 10 milhões, 20 milhões no fundo, e botava 100 mil reais, 200 mil reais, que pro cara era muito pouco, por medo. O cara falava assim, eu te achava bom, mas eu tinha medo. Eu falava assim, esse moleque não vai dar certo, isso daí, eu tenho medo disso daí. Então os caras ficavam com medo de colocar na época. Eu sofri isso, né? Foi o peso que eu carreguei
pela inexperiência, a pouca idade, de demorar muito tempo para decolar, né? Para começar a ter um AUM. E fundo de pensão, endowment, só vai te olhar quando você passa um patrimônio X. Naquela época que eu comecei, eram 400 milhões de reais que tinha que atingir. Então, que a gente conseguiu atingir lá em 2010, aí o pessoal começou a olhar a gente. Mas hoje em dia, precisa ter mais de 1 bilhão para o cara começar a te olhar, para você estar no radar. Então, é difícil isso, você chegar nesse radar, né? E você tinha tanta confiança, né, que ia dar certo, mas o que você achava que você fazia de diferente, que ninguém fazia, que te fazia ter essa certeza de que você poderia dar certo ali? Como é que era o mercado? Acho que isso passa também por entender como é que o mercado na época e como ele se desenvolveu também. Eu acho que a disciplina, você ter disciplina de não entrar na fofoca, no oba-oba, no que estão dizendo. Então, assim, vão ter 1000 bolhas. Lá em 2000 teve a bolha da internet, agora recente teve as techs. E assim, vão ter 1000, tem commodity. Lá em 2008, todas as empresas de commodity, minério, aço, etc., subiram infinito. Então, assim, vão ter diversas bolhas que a gente vai ver em vários setores e coisas diferentes. É você sempre ficar de fora, saber que é bolha, não comprar, não escutar o que os outros estão falando. As grandes porradas da vida, onde você vai ganhar dinheiro mesmo, é sozinho, é investindo sozinho contra tudo e contra todos. Então você tem que ter uma disciplina muito grande de não escutar as pessoas, de pegar a tua trilha, deixar aquele cavalo passando naquela cidade do interior, todos os cachorros latindo e você passar reto aquele negócio, continuar focado no teu objetivo e vai embora e deixa a turma latir, deixa a turma em volta gritar. Pô, os caras iam na Guepardo e falavam, Otávio, você precisa mandar todos os seus analistas embora, botar uns caras de 20 anos, porque agora é tech, você precisa se modernizar. E eu falava, meu, não é possível. Os caras iam na Guepardo, qual é a tua carteira de ações? Ah, é Gerdau, Klabin, Itaú, sei lá o que. O cara, meu, pelo amor de Deus, Otávio, você tá no tempo da onça. Você não se modernizou, você não tá vendo o que tá acontecendo. Esses bancos vão sumir, esses bancos antigos, sei o quê. E a gente firme, aguentando. Era feio, né? Você ia nas festas, etc., nos eventos. O que você tem na carteira? Era chique você falar que você tinha as techs na carteira. Não, eu me modernizei. Agora eu tô investindo lá nos Estados Unidos, em maconha. Agora eu tô investindo em tech não sei aonde. Comprei ação da Stone, comprei ação da sei lá o quê. E assim ia. Inter, Magalu. E eu falava, Magalu é a nova Amazon brasileira. NVIDIA agora? Não, eram todas, assim, era bizarro. E essas que abriram capital todas, né? Um monte, Enjoei, Get Ninja e não sei o quê. E eu falava assim, gente, não é possível. E os caras falavam, tua carteira é um dinossauro. Você precisa se modernizar. E a gente aguentou firme, deu no que deu, né? Toda a indústria derreteu nos últimos 2 anos e a gente performou super bem, gerando muito alfa contra a bolsa, contra toda a concorrência. Então, assim, foi muito legal pra gente esse período, né? E aí mostrou que você tem que ter disciplina, né? Ser muito fiel à sua estratégia, aquilo que você acredita. Óbvio que a gente erra também, a gente erra muito. Mas se você evitar esses grandes erros, essas grandes bolhas, meu, já é um caminho muito bom. Não é só acertar, é não errar. Esse nosso business, você não pode errar. O nosso maior erro lá em 2014 a 2018, né, que nosso fundo não performou bem, foi uma época assim, o nosso fundo, apesar de um período péssimo que a gente teve, que a gente deve ter sido um dos piores fundos do Brasil de 2014 a 2018, se você pegar o agregado dos 22 anos, incluindo esse período péssimo, a gente é o melhor fundo do Brasil. Sim. Então, assim, 22 anos, nenhum fundo do Brasil deu 22% ao ano, nenhum. Agora, se você pegar aquele período, a gente foi o pior. Então você fala, pô, o cara mesmo com uma janela tão ruim assim, ainda conseguiu entregar retorno. Isso que eu acho que é importante. A gente até passou por isso na apresentação, né? Que eu quero muito saber quais foram as lições extraídas dali. Mas antes queria falar um pouco mais da filosofia de investimento de vocês. Acho que você já deu uma bela introdução sobre a importância de manter-se fiel ao que acredita que é certo, né? Não cair nesses modismos. Mas até fui, né, ouvindo outros podcasts que você participou, né, algumas curiosidades aí que ainda tem na Guepardo, né? Vocês ainda têm 12 pessoas dentro da empresa? Agora 13. 13? Aí, ó, já, então... Mas a gente fica sempre desconfortável, é muita gente. A gente não... Tem muita gente lá. Tem também um limite, até eu vi o Beto, né, o seu sócio lá na Guepardo, explicando do limite de 14 ações, né, que isso. Parece até meio anedótico, né, que na história vocês nunca tiveram mais 14 ações, então o limite de ações para estar na carteira de... porque precisava inventar um limite, porque o distribuidor, o alocador, ele sempre ia lá de história e perguntava, mas qual é o limite?
E o cara queria escrever no papel dele de diligência que tinha um limite. Aí a gente olhou o histórico dos 8 anos, né, de 2001 até 2009, a gente nunca teve mais do que 14 empresas. E foi, então o limite é 14, pronto. Então, Põe aí, escreve aí no papel. E escreveu 14. Pegando E aí esses- ficou. Pegando esses números, né? O limite 14 ações, 13 pessoas dentro de uma empresa, né? Que já está com quase 3 bilhões sob gestão. Pegando isso como um pano de fundo, como é que é a filosofia de investimentos da Guepardo? Como é que vocês fazem para filtrar as ações que são investíveis? Como é que se separa entre o que eu nunca vou investir, o que eu posso investir e o que eu estou investindo? Afinal, com 13 pessoas não dá para olhar a bolsa inteira, né? Exato. Não, é o seguinte, o que a gente faz lá... Não, mas essas 13 pessoas não é o time de investimentos, tá? O time de investimentos é bem menor. Ah, é bom deixar claro, é verdade. Não é 13 13 pessoas analistas. é a né? Guepardo inteira. Inteira, tudo. Contando assistente, contando a moça que serve café, o cara do back-office, todo mundo contado ali, aí dá 13 pessoas. A gente gosta de pouca gente, por quê? Porque eu acho que é muito importante a confiança. Você entregar dinheiro na mão de alguém, um cheque em branco para o cara investir, tomar decisão, comprar, vender, etc. Você precisa conhecer o cara profundamente. É quase um casamento. Então o cara virar teu sócio é que nem quando você vai casar. A mulher vai virar tua esposa. Você precisa confiar nela, que ela não vai te trair, que ela não é sacana, que ela é em ordem, que ela é inteligente, que ela tem caráter, que ela tem valores, princípios. Então quando você põe muita gente, a chance de você errar aumenta demais. Com pouca gente, é muito mais fácil você conhecer as pessoas e diminuir a chance de erro. Então, a pior época da Guepardo foi a época que a Guepardo tinha mais pessoas trabalhando. Chegamos a ter 23 pessoas no time. Foi a pior época de geração de alfa e de rentabilidade da Guepardo. E em metragem quadrada, a gente tem até esse gráfico lá dentro da Guepardo, é o seguinte, quando a gente tinha escritório muito grande, com muita gente, diminuiu muito a nossa geração de alfa. O escritório pequeno, com pouca gente, aumenta demais a geração de alfa. São poucas pessoas fazendo aquilo com muita convicção, com muita profundidade, e você acaba focando o teu tempo nos investimentos. E não perdendo tempo em gerir pessoas. Gerir pessoas dá muito trabalho. Você dá feedback, levar a pessoa, ir para a sala de reunião, dar meta, desdobrar meta, bônus, checar, fazer todo o cheque aí de como tá indo, se o cara tá cumprindo no semestre, dando feedback. Isso é um trabalho tremendo que dá. Quanto mais gente, maior a comparação também, tem que acabar lidando com ego, né? Não, e o cara quer ter uma ação na carteira, e aí a ação do cara nem é a mais barata, mas ele quer que a gente compre alguma ação, então o cara fica querendo fazer discurso para vender aquele case, aquela ideia do cara. E às vezes não é a melhor ideia. Então a gente não paga o analista por case que tá na carteira, ou se ele acerta, ou se ele erra. Todo mundo é dono de tudo, cara. Se o fundo vai bem, todo mundo vai ganhar muito. Se o fundo vai mal, todo mundo vai se ferrar junto. Mas são poucas pessoas, entendeu? A gente quer todos os sócios da Guepardo com dinheiro, todos os analistas são sócios da Guepardo e todos têm dinheiro no fundo da Guepardo. É todo mundo na reta junto. Então a gente fala assim, errou, é ruim pra todo mundo. É bom pra todo mundo. E todo mundo entregando, a gente tem que ter confiança mútua, um no trabalho do outro. Às vezes tem um fazendo conta, a gente fala, pô, mas essa empresa não tá andando, não sei o quê. A gente pega um outro analista, vai na empresa, esquece o valuation dele, faz um do zero, você. Como se você estivesse olhando a empresa. Pra gente bater, tentar checar quanto vale a empresa na cabeça de um, quanto vale a mesma empresa na cabeça do outro. Porque quando a gente investe, a gente acaba investindo, como são poucas empresas, vira um caminhão de dinheiro. Então a gente acaba virando um dos maiores acionistas minoritários dessas empresas. Então de várias empresas hoje, a gente é o maior acionista minoritário. Então assim, você acaba tendo que ir com muita profundidade, saber muito, estudar muito, ir dentro da empresa. Então eu mesmo sou analista, no final eu sou um gestor do fundo, mas que não tem trader na Guepardo que fica comprando, vendendo. A gente fica analisando o investimento o dia inteiro, olhando concorrente, visitando empresa, conversando, fazendo modelo, discutindo entre os sócios. Então todos lá conhecem o modelo de todo mundo. Você pode conversar sobre o nosso case de, sei lá, Vulcabras com qualquer um dos analistas sócios da Guepardo, o cara conhece super a empresa, sabe tudo da empresa. Mas tem um pai da criança aí, né? Sempre tem um responsável. E aí, respondendo a tua pergunta lá do filtro, do processo, como é que é, a gente pega todas as empresas listadas na bolsa, por volta de 500 empresas que tem hoje, exclui o que não tem liquidez, exclui as pequenas, né, que a gente não vai conseguir investir muito dinheiro, então microcap ou empresas sem liquidez vai excluindo. Aí exclui em alguns filtros, então setorial, exclui alguns setores que a gente não gosta, fala, pô, esses setores são problemáticos, podem estar bem hoje, mas vão ter problema algum dia, vamos tirar fora. E aí tira setores... Um exemplo... Airlines, por exemplo. A gente não investe, nem pode investir em airlines.
Então, assim, problema é muito baseado nas forças de Michael Porter. Então, você pega as forças de Porter e fala, tem problema de entrantes, produto substituto, força do cliente, força do fornecedor. Então, você olha muito isso para ver quais são os setores problemáticos que a gente não quer estar. E depois disso, a gente vai em filtros para avaliar a cultura das empresas, gestão, estratégia das empresas, as pessoas que estão lá, governança, todos os riscos, né? Governança, sistêmico, financeiro. Então a gente vai olhando tudo que tem lá das empresas para ir excluindo empresas. A ideia desses filtros é excluir, remover empresas que a gente não quer ser sócio e não quer perder nosso tempo analisando. No final, sobram hoje por volta de 67 ou 68 empresas que estão hoje aprovadas nesses filtros todos. E aí essas empresas são as empresas que a gente gostaria de ser sócio. E aí é questão de preço. Se estiver caro, a gente não compra. Se estiver barato, a gente compra. Então a gente quer essas empresas que a gente acredita que são boas empresas, qualitativamente. Então, primeiro é sempre análise qualitativa. Passou em tudo, a gente vai para o quantitativo. Aí a gente vai fazer DCF sempre. E aí a gente faz o modelo e fala assim, essa empresa vale 100, tá por 50, vamos comprar ou por 60, ou 55. E aí tá 90 eu vendo porque tem outra por 50, ou não porque não tem nada para comprar. Então aí você fica comparando as empresas entre elas, mas sempre as excelentes empresas. Por que isso? Para você não cair em armadilha. No passado a gente errava muito por comprar empresa barata e não dar tanta importância no qualitativo. Então a maior parte dos erros que a gente cometeu no passado da Guepardo foram empresas que a gente falava, vamos comprar, tá muito barato. Mas a empresa mesmo não tinha gestão boa, não tinha estratégia boa. Então não é que a cotação ia para o target, é o target que caía para a cotação. Então era horroroso isso. Então era a famosa armadilha de valor, né? O value trap que todo mundo fala, é isso. Então você comprar uma empresa que você acredita muito que aquela empresa vai entregar e que você qualitativamente aprovou ela, você vai ter surpresas positivas. Então, seu target vai andando. Exemplo, nosso maior investimento que é Vulcabras, nosso target hoje é muito maior do que lá atrás quando a gente entrou. Porque o cara foi entregando tanta coisa, o cara saiu da Zaleia, que era ruim, o cara entrou na Mizuno, que foi uma mega aquisição, comprou Under Armour, mega aquisição muito boa. Então o cara foi melhorando a empresa que a gente via lá, foi investindo, fábricas novas, mais modernas, mais eficientes. Então tudo que a gente viu acontecer lá dentro da empresa foi melhorando e o target foi subindo muito mais rápido do que a cotação. Então sempre tinha muito upside. A ação, o pessoal fala, mas a ação subiu muito, vocês ganharam muito dinheiro na Vulcabras, você não vai vender? A gente está sempre correndo atrás do rabo. A gente está sempre... o target sobe mais rápido que a empresa líder de mercado, desalavancada. Tem a marca número 1 e a 4 do Brasil. Se você somar os pares de tênis vendidos pela Vulcabras, dá mais do que a Nike e a Adidas somadas. Então, assim, o cara, assim, eles são líder longe de mercado, o maior número de pontos de venda, as melhores marcas. Então, assim, a produção, a mais eficiente, a que entrega mais rápido, melhor logística, maior número de pontos de venda. Então, tudo dos caras é bom. O e-commerce deles é redondinho, vai super bem. Então, assim, eu fui 2 anos conselheiro de administração lá da Vulcabras. Então, assim, eu fiquei lá 2 anos, foi muito legal. Fui do comitê de auditoria. Meus caras são fenomenais lá, assim. É uma empresa qualitativamente muito bacana. Então, foi legal fazer parte. Então, ela tem o maior ROIC do setor, o maior ROI do setor, o maior crescimento do setor, a empresa que mais cresceu lucro líquido por ação do setor inteiro de calçado. Só no primeiro tri, 50% de crescimento do lucro, né? Não, a empresa tá voando, cara. Então, assim, tá entregando e tudo azeitado, assim, não tem enrosco, sabe? Não tem coisinha ruim lá dentro. Então, assim, essa parte qualitativa é tão importante por isso, pra você só ter surpresa positiva. E aí, no meio do caminho, vai aparecer, nossa, fizeram uma fábrica nova, nossa, tem uma marca nova, nossa, ok. Então, tudo isso agrega valor. Quando entra um negócio desse dentro da empresa, você fala, nossa, ela vale mais do que eu projetava, muito mais, que legal, que surpresa positiva. E assim você vai indo, você vai colhendo esses frutos. Isso que é legal de ter empresa boa qualitativamente e não olhar só o quantitativo. E o quantitativo, você comprar barato com margem de segurança, porque se você errar alguma coisa, alguma projeção, eu achei que o PIB ia crescer 1% ao ano, caiu 1% ao ano. Tudo bem, aquela empresa que eu achava que valia 100, vale 98 ou 97, mas eu tô pagando 50, então eu tenho margem de segurança. O câmbio, eu projetei câmbio a 5, o câmbio foi 4,80, me ferrei um pouquinho, mas tudo bem, eu tenho essa margem de segurança para errar o preço da commodity, do câmbio, da matéria-prima, do dissídio. Então, assim, você tem do PIB, da inflação.
Então você consegue manobrar quando você erra isso e você tem muita margem de segurança. Por isso tem que ter a disciplina de só comprar se estiver barato. Descontado. Acho que esse é o maior segredo da Guepardo, a disciplina. A gente tem muita disciplina. A gente não entra em papel caro, nem próximo do target, só porque o qualitativo é bom. E a gente vende, bateu o target, o pessoal fala, mas vocês vão vender agora que tá todo mundo dando buy, e tá uma folia, e todas as casas recomendando, agora que o papel vai andar? A gente fala, pô, tá no target, tchau, vende. Não interessa, vai passar raiva, tira da tela, deleta, para de olhar a cotação. Que você sai do papel, o pessoal ainda puxa 20%, 30% na tua cara, né? Mas você já ganhou do desconto lá dos 50 até os 100, você já ganhou. Agora, se o pessoal vai botar 120, Deus que ajude. A gente tem que ficar fora dessa hora, né? Essa hora... Mas aí você necessariamente tem que ter alguma ação em vista já. Sim, não, essas 68 empresas estão todas analisadas. A gente tem target para todas. A gente cobre todas. E assim, nunca aconteceu de não ter nenhuma que não tava barata. Já aconteceu de ter poucas baratas, de ter só 5 baratas. A gente tem 5 no fundo e muito caixa no fundo. Isso acontece. Às vezes tem 5 empresas e 30% de caixa no fundo. Aí a solução é... A solução é caixa. Aguenta o caixa, aguenta firme. Na pandemia, por sorte, a gente tinha 22% do fundo em caixa. Mas porque tava difícil de achar coisa barata. Lá em dezembro 19, janeiro 20, tava difícil. Aí veio a pandemia, ficou tudo barato, a gente torrou o caixa, 100% do caixa, que tá barato. Eu não sabia quando ia acabar a pandemia, se ia demorar, não ia demorar, etc. Mas ficou barato a valuation, pô, a gente atualizou nossos valuations, falou, essa empresa se beneficiou com a pandemia, porque o câmbio subiu, então o preço, a commodity, a Vale, pô, se beneficiou, a Gerdau se beneficiou, Klabin, Suzano. Agora tem outras, a Vulcabras ficou 72 dias com a fábrica fechada, o target caiu. Então tem muita empresa que o target caiu, muitas que o target subiu durante a pandemia. E a gente ia olhando lá o que tem mais desconto, menos desconto, o que vale a pena migrar de uma para outra. Fomos alocando esse caixa e ficamos com o caixa zerado. Sempre que tem oportunidade na bolsa, a gente vai zerar o caixa. Então nosso fundo é para trabalhar caixa zero, sempre. A gente só faz caixa quando não tem jeito. Nesse momento, vocês estão com caixa? Porque a gente sente... Bom, a gente já acompanha... a gente estava um pouco mais entusiasmado com os preços da Bolsa um pouquinho antes do mercado. Acho que desde o final do ano passado a gente já falava do quão barato a Bolsa estava. Embora a gente ressaltasse que valuation não é gatilho, né? Porque está barato que vai subir. Mas agora, até pelos convidados que a gente tem trazido, pelas conversas que a gente tem tido, Bolsa voltou a ser algo mais palatável para os investidores. E o técnico piorou um pouco. Pelo menos tentando resumir ali um pouco da cabeça dos hedge funds. Bolsa ainda é bom, mas o técnico piorou um pouco. Para você, Bolsa ainda está muito barato? Acho que a melhor resposta é quanto de caixa vocês têm? Acho que hoje está 1,5% do fundo de caixa, muito pouco. Pouco caixa, nossa média histórica deve ser uns 4%, 5% de caixa. Mas, assim, timing a gente não entende nada. Eu acho que tem muito papel ainda, muito barato, bem descontado da renda fixa. Então, assim, dá para ganhar ainda. Obviamente, não é março. Pô, em março você comprava qualquer coisa te dando inflação mais 15, inflação mais 16. Eram os retornos absurdos. Hoje você já tem dificuldade de encontrar isso. Tá tudo mais para inflação mais 10. Mas ainda tem muito retorno, pô. Você olha a renda fixa lá, inflação mais 5, 5 e pouco. Você ganha inflação mais 10 na bolsa. Isso eu tô falando de maneira conservadora, tá? Nossos modelos a gente nunca põe crescimento, não põe perpetuidade crescendo, não põe aqueles preços estratosféricos. A gente não inventa moda, a gente é super conservador nas projeções para só ter surpresa positiva. Que a gente gosta de comparar ele sempre com a renda fixa. Então a gente fala assim, pô, isso que existe hoje na empresa, o que ela tem hoje, quanto vale isso, né? Sem pegar nova, arruma, não vou projetar que ela vai começar a pegar 1.000 concessões por aí, ganhar mercado e ter mais estradas de ferro para ela. Eu projeto que ela tem até o vencimento das concessões e acabou. Entendeu? E todas as empresas a gente faz isso. A gente não fica, tira tipo Klabin, eu não vou botar um projeto novo. Os projetos que existem hoje acabou. Agora, se ela criar um projeto novo, crescer, etc., é brinde. Então, a Vulcabras, eu não vou botar que ela vai ganhar mais coisa, mais marcas, vai abrir loja e não sei o que. É o que tem hoje. Ela não tem nenhuma loja, tem só essas 3 marcas, vai continuar com as 3 marcas, etc., conservadoramente. E mesmo assim, ainda acho barato perto da renda fixa, né? Ainda vale muito. A bolsa sempre vai ter prêmio com a renda fixa. E a questão é quanto de prêmio. Eu acho que ainda tem um prêmio gordo. Não tão gordo como tinha em março, mas ainda tá gordo o prêmio. E o tamanho da posição é uma função da margem de segurança que você enxerga para cada um desses papéis. E aí você disse que
que pessoas é um negócio importante, né? E de fato é. Como que você avalia as pessoas, né? Porque assim, você tem 5 investimentos que devem ser 60%, 70% da tua carteira. É bem relevante. Imagino que você conheça bem as pessoas dali. Mas como que você cria essa confiança nas pessoas, né? Eu acho assim, em primeiro lugar, o balanço das empresas já fala muita coisa. Então, se a empresa é boa, está num setor bom, etc., ela vai ter um retorno sobre capital investido alto, ela vai ter margens boas, ela vai ser melhor do que o concorrente. Então, você olhando o balanço da empresa, ou o banco vai ter um ROI mais alto que o do concorrente, uma qualidade melhor, uma volatilidade menor nos resultados, você consegue, pelo balanço, já farejar, sentir o cheiro do que é bom e do que não é bom. Então, você consegue já ir separando o joio do trigo. E, obviamente, que você conhecer as pessoas no tete-a-tete, fazer reunião, conversar, entender como eles pensam, conversar com outras pessoas, ver se aquilo não é só conversinha de vendedor, aquilo é real mesmo. Então, double check, triple check, você vai lá e vai mais uma vez, e vai no mês seguinte, vai no outro mês, ver se as conversas são sempre as mesmas, se tem, ou se é uma conversa que o cara num mês fala uma coisa, o outro mês fala uma coisa completamente diferente. Você precisa ver se tem consistência a conversa da empresa, das pessoas, dos executivos, de quem toca, dos donos, dos controladores, dos principais executivos. Isso é muito importante para o cara, se o cara vai ter disciplina e ser fiel à estratégia dele, se a empresa tem uma cultura forte, se é empresa de dono. Corporation já vira aquela coisa mais complicada, já é mais difícil. Existe corporation muito boa, mas já é mais difícil você encontrar. Então isso tudo é uma arte que você vai montando. Pô, depois de 20 e tantos anos, você vai conhecendo todos os executivos, presidentes de empresas, diretores, board members, donos e concorrentes, e você vai fazendo uma rede de contatos e de checagem que você, no final você consegue entender quem é quem é bom. E mesmo assim a gente erra, né? Imagina o cara que tá começando. Então, assim, é difícil, mas é uma tarefa que você tem que ir, entendeu? Se o cara sabe alocar capital. Tem muito cara que não sabe, o cara vai emitir ação barata, aí quando a ação tá barata ele não recompra a ação, aí quando tá caro ele faz a recompra, sabe? Tem caras atrapalhados que fazem, ou o cara vai diversificar, ou vai sair, mudar a estratégia da empresa. Pô, o cara tá com uma empresa, com uma mega estratégia, uma empresa muito boa, de repente ele diversifica. Estraga a empresa dele. A chance de você ganhar dinheiro quando você vai diversificar, ou o produto, ou o país, ou a geografia, etc., é muito difícil. A probabilidade de sucesso nessa diversificação cai para 15%, 18%. Então é difícil uma empresa. E você vê muitas empresas boas que os caras têm meio faniquito, sabe? Não falta disciplina. O cara vai e faz uma aquisição fora do Brasil, o cara quer ir para fora, quer diversificar, quer comprar um concorrente, ou quer montar um business que não tem nada a ver com o dele, que ele não entende. O cara acha o seguinte, eu sou bom de fazer isso. Ah, se eu sou bom nisso, naquilo eu também vou ser bom. E o cara quer. O cara acha que ele vai ser bom em tudo, e ele não é bom em tudo. O cara não tem foco. Então o foco, a disciplina na estratégia é muito importante. A gente vê isso acontecer assim em um monte de empresa, que o cara perde o foco, começa a diversificar e começa a fazer bobagem com a empresa. A gente brinca muito, Leti, tem uma palavra lá, que até é feio dizer, mas é a maneira que a gente diz internamente da Guepardo, que é misturar o sorvete de creme com merda. Quando você põe merda com sorvete de creme, sempre vai ter merda no meio. Por mais sorvete de creme que você coloque, tem merda. Você não quer aquilo. Então, em toda empresa que tem a merda junto com sorvete de creme, porque às vezes o cara tem 2 business, um é muito bom, o outro é uma merda. Eu não quero isso. Obrigado. Tô fora desse business. Ah, mas por quê? Porque, pô, eu quero esse business, aquele eu não quero. E qual é a garantia que eu tenho que o cara não vai fazer outros business ruins lá dentro? Outras aquisições, outras coisas que vão destruir valor lá dentro. Então, às vezes você quer uma empresa, você acaba, por exemplo, Gerdau, ela tem a Goal, que é uma holding pura de Gerdau. Beleza, tá aprovado, podemos comprar se tiver muito desconto. Agora, Itaú e Itaúsa. Itaúsa eu não posso comprar. Porque qual é a garantia que eu tenho que a Itaúsa não vai fazer uma besteira? Eu não tenho garantia nenhuma. Então qual é a estratégia da Itaúsa? Se é do Itaú, eu sei. O Itaú eu posso comprar, tá aprovado. O Itaúsa não é aprovado. Então assim, esse tipo de empresa, eu não quero dar um cheque em branco pro management da Itaúsa investir para mim. Eu não quero. Não sei se o cara vai botar em Alpargatas fazer besteira. O que ele vai fazer com o meu dinheiro? Então, esse tipo de coisa é a coisa que ele fez. A Natura fez besteira. E assim vai. São milhares de empresas que fazem besteira. Porto Seguro. A própria Alpargatas. Isso aqui. Não, Alpargatas. E assim vai. É uma atrás da outra. Pô, não é porque você tem um business bom. Alpargatas tem Havaiano, filé mignon.
Pra que vai inventar de fazer besteira? E ainda bem que vendeu Mizuno pra Vulcabras, né? Ainda bem, pô. Vendeu não, deu a Mizuno pra Vulcabras. Praticamente ganhamos de brinde. Mas assim, pra que faz besteira, entendeu? As pessoas, elas não se aguentam. Tem que ter disciplina, cara. Você tem que ter aquela fé inabalável que você vai vencer, que teu business é bom. Não tem o que fazer, dá dividendo. Distribui. Não precisa inventar moda. Distribui dinheiro. Fica dando dividendo. Empresa foi feita pra tirar dinheiro, não pra pôr. Essa é a frase número 1 do Luiz Alves, que eu aprendi com ele quando era moleque. Não tem que... A não ser que esteja muito caro. O cara faz uma bolha com a tua empresa. Leva a tua empresa para um preço estratosférico. Aí é o contrário. Aí vai do controlador da empresa, do gestor, dono, etc., executivo, CEO, chamar a empresa. Faz follow-on, um atrás do outro e pega dinheiro. Já que tá cara a tua ação, aproveita para captar dinheiro. Querem te dar dinheiro, querem pagar caro na tua ação, põe para dentro. E vice-versa. A tua ação tá muito barato, para e recompra tudo. Pega a geração de caixa e vai recomprando a ação. Tá barato, ninguém quer, ótimo. O cara que mais tem que saber quanto vale a empresa dele é o dono da empresa. E a gente não vê isso acontecer. Muitas empresas, o cara não faz a menor ideia se a ação dele tá barata ou tá cara. O cara não sabe. E tem cara querendo fazer aquisição, então o cara vê lá a empresa dele, pô, minha empresa tá, sei lá, 8 vezes o lucro, ele tá comprando um outro a 15, pô, compra a sua própria ação que tá 8, em vez de comprar outro concorrente. Entendeu? E vai ter sinergia, não vai, etc. O cara conhece a própria empresa, ele sabe quanto vale aquilo. Por que ele não pega e recompra as próprias ações? Para que vai pro concorrente? Tem coisa tão simples de fazer. Ou dá dividendo. A gente sabe o que fazer com o dinheiro. Né? Muitas vezes ele não sabe, né? Precisa de alguém ali, o conselheiro, sei lá, dá uma... Pô, você tem que comprar essas ações agora, né? Isso também tem um pouco do que o Otávio falou no comecinho, né? Aquela... que ele citou a testosterona no jovem, que faz ele tomar risco. Mas acho que isso acontece com muito ser humano que tem algum sucesso, e quando ele atinge aquele sucesso, traz aquela sensação tão boa, que às vezes ele quer sentir aquilo de novo com outro negócio, com outro business. Acho que é um pouco dessa perda de foco. O foco é meio chato, né? Porque, pô, eu já sei que sou bom nisso, né? Nem todo mundo quer ser Lionel Messi, né? De, pô, fui 4 vezes melhor do mundo, vou ser a 5ª, né? Fui artilheiro aqui, vou ser de novo. O pessoal quer tentar diversificar e acaba... Ou tem poucas ações também, né? O executivo tem poucas ações da empresa, então o incentivo não tá tão alinhado, né? Acho que tem várias nuances, né? Não, e ver no esporte, o Bolt querer jogar futebol, o Michael Jordan querer ir pro beisebol, o outro... Esses dias o Stephen Curry tava no golfe, fez até o Hole in One. Fez bonito. Mas assim, o cara acha que ele é bom num negócio, ele tem que ser bom no outro também. E não é isso. Cada um no seu quadrado, no seu negócio. Você pode ser... Agora, tem os caras que sabem fazer. Pô, a Cosan, por exemplo. A Cosan é uma que diversifica, bem diversificada. Então essa é uma empresa aprovada pra gente. Eu não tenho ação da Cosan. Mas é uma empresa que a gente, se ficar barata, a gente poderia ter. Porque é uma empresa aprovada lá e a gente olha a Cosan e fala assim, pô, o cara sabe fazer. O que ele fez lá de sair de uma usina de açúcar e álcool, que pra gente é um business horroroso, um setor péssimo. O cara ir daquilo pro que ele foi, pô, entrou em Comgás, entrou em distribuição de combustível, assim por diante, agora Vale, etc. Pô, só Rumo, só filé mignon. Então o cara, ele sabe fazer, ele sabe entender quais são os business qualitativamente bons e ainda comprar com alguma margem de segurança. Então, ele sabe fazer o negócio. Então, você tem que buscar o cara que sabe. São poucos, essa arte é para poucos. É muito difícil, é muito mais fácil você ver o cara que é bom num negócio só do que o cara que é bom em diversificar. Até, pô, o pessoal falou que sua carteira só tinha dinossauro ali atrás, né? E eu fiquei pensando nisso e nesse seu... processo de investimento, né? Que de 500 ações da Bolsa sobram 68, mais ou menos, dá menos de 20%, né? Dá uns 15% aí da Bolsa. Você não tem medo de perder algum grande caso de crescimento ou de passar batido? Porque, assim, com esses filtros todos, uma empresa que vai multiplicar muitas vezes ali, talvez passe batido, né? Não pode acontecer isso? Pode, mas é um mal necessário, né? A gente se propõe a fazer isso, por exemplo, uma VEG eu perdi. Pô, quanto tempo a VEG é aprovada, tá nessas 68 empresas, mas como o quantitativo dela sempre foi esticado, ela sempre foi uma empresa que tradou caro, então você não conseguia encontrar desconto dela do valor intrínseco, né, do valor justo, no preço dela. Então a gente sempre olhava, fazia a conta, pô, não dá pra comprar VEG, tá, cara, mas se cair eu vou comprar, aí não cai, e você nunca compra. Então é chato, né, você ficar olhando um papel durante 22 anos, aliás é a única ação que teve no índice Bovespa
nos últimos 22 anos que ganhou da Guepardo. Foi a VEG. Então, quer dizer, a única coisa, o único jeito do cara ter ganhado mais dinheiro que a Guepardo foi ter comprado 100% do dinheiro dele na VEG. Se o cara comprou qualquer outra ação do índice, a gente ganhou. Então, assim, é difícil. Você tem que perder isso, mas você tem que entender, entendeu? Você tem que falar, saber o que você não quer fazer. Nas empresas, a gente olha muito isso. Tem vários livros que dizem isso, que você faz parte da estratégia da empresa saber o que não fazer. Então, você sabe o que você não vai fazer? Porque tem empresa que não sabe. O cara fala, eu faço tudo aqui. Se eu acho que vai dar dinheiro, eu vou fazendo. Entendeu? O cara tem que saber o que ele não faz. O que ele não sabe fazer, o que ele não quer fazer, o que ele não vai fazer. E na casa da Guepardo é isso, é comprar a empresa no valor justo ou acima do valor justo, porque ela tem um potencial, porque vai crescer, o que a gente não vai fazer. Então é paciência. Às vezes a gente perde muito cavalo, mas a gente acaba deixando passar e a gente sabe que não é o nosso negócio. Então não vou investir nem em techs e apostas, né, venture capital, etc., que são esses IPOs recentes de Enjoei, Get Ninja, etc. A gente não investe nesse tipo de empresa que a gente não consegue ter previsibilidade do futuro, não sabe avaliar. Eu não sei avaliar se vai dar certo ou não vai, se vai ser a vencedora ou não vai, não sei. Acho que nem o pessoal de dentro da empresa sabe, imagina eu de fora. Então assim, você não consegue avaliar, então você acaba perdendo. Por exemplo, uma Amazon lá no começo, eu não queria pegar. Uma Microsoft, etc. Eu sou aquele cara que nunca ia ter investido e dado aquela porrada inicial. Mas eu sou aquele cara que vai devagarzinho investindo, tipo Warren Buffett. O cara foi entrar na Apple depois de muitos anos de ter dado certo. Mas entrou bem, com a empresa gerando caixa, consolidada, com a marca boa, líder de mercado, rentabilidade alta, já se tinha comprovado que o business deu certo. Então a gente tem essa mentalidade, entendeu? De entrar depois, ganhar menos, mas ganhar com consistência e convicção. Ou seja, investimento em growth, em crescimento, assim, por crescimento não existe. Não, só comprar crescimento não, mas a gente às vezes está numa empresa que cresce muito qualitativamente boa, que a gente consegue comprar e ganhar junto, porque o target vai subindo mais do que a ação mais rápido. E você, por exemplo, a gente estava lá na Vulcabras, compraram a Mizuno no meio do caminho. Pô, ganhei a Mizuno, veio de brinde para mim. Eu não tinha isso no meu target. Comprou, ganhou, explodiu a empresa, o lucro porrou. Então, assim, é um negócio. E a Vulcabras, tênis, cresce muito mais que PIB, né? O tênis é o substituto. Quando você vai olhar os setores lá, o Porter, você fala assim, pô, quem é o substituto? O tênis que substitui o sapato. Você está cada vez usando mais tênis, você está indo trabalhar de tênis, você está trocando o sapato por tênis, fazendo mais exercício, mais esporte, correndo mais, que gasta mais tênis, tem que trocar mais. Então só aumenta muito mais do que PIB. Então lá é o setor do crescimento. O mercado ainda não entendeu. Hoje uma Vulcabras trada com muito desconto de uma Alpargatas e com um desconto enorme de uma Grendene. E as duas não crescem. Empresas de chinelo que não crescem. E a gente numa empresa de tênis voando, crescendo, com mais rentabilidade, com ROIC maior, etc. E descontada, valendo menos que os pares. Acho que o mercado, ele vê a Vulcabras como uma fábrica, né? Não como uma empresa que tem marca, que tem que consegue atingir o varejo, né? Que agora sim, eles têm a Under Armour lá, que é um baita ativo, que eventualmente eles podem começar a fazer loja. Mas ainda eles não têm expertise de fazer loja. Mas uma vez que eles consigam fazer isso, façam um novo M&A, uma nova fusão. Isso vai trazer para o mercado, assim, agora eu vou pagar mais para essa empresa, que eu acho que é o que acontece com a Arezo. A Arezo, o mercado paga 15 vezes porque ela fez aquisições, ela tá encontrando crescimento onde ninguém tinha, acho que o mercado paga por isso. Fala aí, Cid. Não, eu ia te pedir um favor, já que o mercado não vê direito a Vulcabras como deveria ver, você consegue explicar resumidamente o que é a Vulcabras, já que a gente passou tanto por ela? E aí vai fazer um gancho para a pergunta que eu ia fazer pro Otávio. Mas aquele pitch elevator, né? Encontrou alguém aqui no elevador, saindo aqui para ir almoçar. Tá. Como é que você resumiria a Vulcabras? É a maior fabricante de calçados do Brasil, né? Tem 3 marcas, Olímpicos, que é a marca que mais vende aqui no Brasil. Tem Under Armour e tem Mizuno. A Mizuno, eles compraram da Alpargatas fabricando 2.000 pares de calçados dia, hoje estão produzindo mais de 15.000 pares de calçados. Então tá vendendo, tá recuperando todo o market share que eles perderam no passado na mão da Alpargatas. E uma empresa que nos últimos 10 trimestres, ela cresceu margem bruta, vem crescendo receita na faixa aí de 20%, 30%, mais ou menos, vem crescendo bastante. Lucro vem crescendo na mesma toada, aquele empresa que você tá sempre negociando 8 vezes, mas ela cresce lucro, então ela... Por isso que mesmo com a ação subindo, ela continua barata. Exato. E o mercado tem essa visão que, eu não vou pagar mais do que 10 vezes, porque ela é uma fábrica.
e tem esse preconceito. Enquanto tem esse preconceito, ela continua barata. Mas quando fala que ela tem a Under Armour e a Mizuno, ela tem o O direito... licenciamento. licenciamento. Ela tem o licenciamento. Então ela vai operar Under Armour até 2033, se eu não me engano. Mizuno é por aí também. E é isso, ela tem o licenciamento e eventualmente ela pode adquirir uma nova marca. Né? Uhum. Pode adquirir uma Puma, entrar no mercado que ela ainda não tá. O e-commerce dela vem crescendo muito. Então isso é algo bom até pro múltiplo dela, porque ela tá vendendo direto pro varejo. Então uma vez que você vende pro varejo, você consegue perceber as preferências que cada consumidor tem, né? E ninguém apostava muito no e-commerce dela e hoje ela tá vendendo pra caramba, né? Esse ano deve fazer uns 300 milhões de e-commerce receita. Então ela tá atingindo o varejo cada vez mais e quanto mais ela entregar, mais o mercado vai querer pagar por ela, né? E é uma empresa, market cap dela tá quanto, mais ou 4 menos? bi, mais ou menos, 4, 5, por aí. É o Ela market vai cap ter um ou lucro, esse ano EV? vai ter um lucro de uns 500 4.200. milhões, mais ou menos. É, vai ter um lucro de quase uns 400, 500 milhões. Legal. Né, e Depende aí, né? Eu não... 400, 500 tá banda alta. o Otávio falou que o tênis é o De produto múltiplo, substituto. de EV. Eu dei uma olhadinha aqui, né? E só o Otávio tá de sapato, né? Então É, ainda porque- tem um potencial de entrada aqui. Não, o eu não uso sapato, eu vim de sapato só porque como eu vim aqui hoje, que é muito chique, eu tive que pegar meu sapato pra vir aqui Cara, na eu entrevista. nunca usei sapato no Eu trabalho. coloquei só pra vir aqui. É, eu eu- normalmente trabalho de tênis. Não, Não, maravilha. mas eu coloquei sapato foi do casamento. Não, e Eu uma... não casei. e Eu uma coisa- casei com esse tênis aqui. Pois é. aliás. E acho que um ponto legal também é o Pedro Bartelli, que tá lá tocando toda essa reestruturação da empresa nos últimos anos. Eu acompanho ele no Instagram, é impressionante, o cara é barriga no balcão. Então ele tava essa semana passada, tava na Bahia, foi para Horizonte, então o cara tá olhando sempre lá e as Tava na fábricas estão Bahia, cheias. nas fábricas. Nas né? fábricas, isso. É, isso. não é? Nas fábricas, e assim... Não era na praia. E, Tava no quiosque em Porto E Seguro. você olha lá, você vê quanta gente lá dentro, eu acho que trabalhando 3 turnos, então o negócio tá bom. Você percebe que o negócio tá bom. Boa. Queria fazer... Obrigado pela explicação. Excelente, Mateuzinho. O Matheus também pegou as maiores posições da Guepardo lá na CVM, né? Até março. Acho que é um bom gancho para falar de como vocês lidam com concentração ou tamanho das posições, né? Porque não é muito comum ver um fundo que tem, né, a maior posição Vulcabras 24%, a Klabin vem em segundo com 19%, Ultrapar em terceiro com 16%, Itaú 13% e Rumo 11%. Aí, fazendo aqui uma continha de padeiro, dá uns 30, 55, 70, deu uns 80, 85%, aí estão nas 5 maiores posições. Como que é feita a política de qual tamanho que uma ação pode ter na carteira? Como lidar com uma concentração, né, em poucas empresas, enfim. Você até falou de dormir tranquilo, né? Como dormir tranquilo? A gente tem que voltar na época do testosterona. Vamos lá. Quando você tem muita testosterona e só acerta, você é propenso a tomar mais risco. Então, o que aconteceu? De 2001 a 2013, nosso limite era 35% a maior posição. Tanto faz se a empresa era alavancada ou não alavancada. E isso a gente nunca tinha errado, né? Então, em 13 anos, a gente só errava em empresas pequenas, com 3% do fundo, 5%, 2%. A gente nunca tinha errado nenhum case grande. Então, os meus sócios lá no comitê de investimentos falavam assim, pô, Otávio, vamos reduzir esse limite máximo, é muito exagerado, todo mundo reclama, os clientes, o distribuidor, todo mundo fala que 35 é muito. Eu falava, quem não gostar, vocês mandam sacar do fundo, porque aqui é 35, a gente nunca errou um case grande, por isso que nosso fundo gera muito alfa e é o melhor fundo há 13 anos. Então essa é a regra, e a regra vai ser assim, eu quero ganhar dinheiro, e se o cliente quiser ganhar dinheiro junto com a gente, ganha, se não quiser, não ganha. Uma coisa meio testosterona. Uhum. E esse apetite a risco, pô, eu tinha 34 anos na época, nunca tinha errado grande, então foi até eu tomar a primeira chapuletada na cabeça. Aí tomei, errei o maior case da Guepardo, que era a BRF na época, hoje é um papel vetado dentro da Guepardo, e errei, tomei a trombada, fiquei lá, ficamos durante 4 anos, o pior fundo da indústria, né, 2014, 15, 16... 17, 18, 5 anos. Mal, né? O fundo andando de lado e toda a indústria andando e a gente de lado, né? No começo até foi meio junto com a indústria, porque teve impeachment, então todo mundo caiu junto, mas depois todo mundo começou a andar e a gente ficou atolado, né? Então isso foi muito ruim, né? Porque você, na média de 12 meses você fica ruim, na de 24, na de 36.
E de lá pra cá, o que a gente tomou de providência? A gente falou, meu, a gente não é um bom alocador. A gente é um bom analista. A gente sabe o que tá barato e o que tá caro. Agora, escolher se vai ser 20%, 15%, 10% ou 35%, já vimos que não é o negócio, pô. Se a gente errou uma de 35%, não podia ter errado. Então a gente não pode ter 35%, porque senão daqui a pouco a gente vai ter outra e vai tomar outra chapuletada numa de 35%. E isso custa, porque o cliente fica bravo, o cliente vai embora, pede resgate, Testosterona cai. irrita, os próprios caras que trabalham. Testosterona cai. Então a gente reduziu esse limite máximo para 25%. Daí a gente começou a estudar esse assunto. A gente falou, meu, esse assunto tá errado. A indústria inteira faz errada. Porque todo mundo fala, qual é o limite máximo? É 20, é 15, é 25. Cada um tem o seu, mas é um limite. Isso não existe, esse limite. Porque se a empresa é alavancada, você põe 25% do teu fundo numa empresa que é metade equity, metade dívida, você tá muito mais do que 25% alocado naquela empresa, naquele setor. E se a empresa é completamente desalavancada, não tem dívida, tudo bem, você tá tranquilo com os 25% naquela empresa. Então a gente começou a fazer conta em função da alavancagem de cada empresa, quer dizer, qual é a exposição que eu vou ter naquela empresa via equity e dívida. Porque uma coisa é você fazer isso empiricamente, pô, essa empresa é muito alavancada, tem muita dívida, eu tenho medo, eu vou botar uma percentual menor porque eu tenho medo. Outra coisa é você fala, não, meu limite não pode ser. Então não é igual eu botar 25%, pô, hoje a gente tem, sei lá, Ânima no fundo, que é a empresa mais alavancada do nosso portfólio. Eu não vou botar 25% do fundo em Ânima. Mas na Vulcabras eu posso botar 25% do fundo, porque a Vulcabras é uma empresa desalavancada, líder de mercado, geradora de caixa, pagadora de dividendo. A Ânima é uma empresa mega alavancada, com uma mega despesa financeira, não vai pagar dividendo, não vai gerar caixa no curto prazo. É o maior upside hoje que a gente vê na Bolsa? Sim, é o maior upside que a gente vê hoje. Mas é a empresa mais descontada, mas é a mais enroscada também, de alavancagem. Então, pô, o juro tá alto, a hora que o juro cair vai ser muito bom para ela, mas hoje o juro tá alto. Então a empresa, a gente tem que ponderar isso. Então a gente acabou fazendo o limite em função da alavancagem das empresas. Então ele começa nos 25% quando a empresa é zero alavancada e vai caindo em função de quanto a empresa está alavancagem, porque é quanto de dinheiro você vai botar naquele setor. Então uma Ânima hoje, a razão dela deve ser 25% equity e 75% dívida. Mais ou menos, tá? Chutando aos 70-30. Então, assim, é um negócio bem alavancado, enquanto uma Vulcabras é zero. 90 e tantos % equity, 98, sei lá eu, 95 e 5 dívida, ou 3 dívida. Então, assim, você pode se expor no setor. Então é isso, essa foi a ideia que a gente teve, acho que isso que a gente mudou da nossa estratégia, né? Os 5 a 14 empresas continua. Todo o resto continua igual, né? A mesma filosofia qualitativa, quantitativa, só isso para proteger. Acho que essa cicatriz que a BRF causou lá dentro da Guepardo foi muito boa, né? Porque se você pegar nos últimos 5 anos, a gente está gerando mais alfa do que a nossa média histórica. Então o fundo hoje está no recorde de PL, está na época o maior número de cotistas e de PL da história da Guepardo. A gente só captou nos últimos 3 anos. Não teve resgate, enquanto o juro subiu e a indústria inteira tomou resgate, a gente conseguiu captar e entregar a rentabilidade. Então a gente está bem em todos os rankings, de 1 a 5 anos, qualquer ranking a gente está bem, desde a época lá que a gente teve esse problema com o BRF, acabou, o fundo voou, e o controle de risco e a cicatriz vieram para ficar, né? A gente aprendeu muito com isso, né? A gente hoje não poderia ter, sei lá, 12% em BRF na situação atual de dívida dela. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que não é... Só há de se exaltar isso aí que você falou da rentabilidade recente, porque, assim, de fato a gente acompanha muito, não só a rentabilidade, mas também o tamanho do fundo, né? Pô, mas ganhou isso, tinha quanto de PL, né? E vocês têm entregado uma rentabilidade recente, muito boa, né? Não só nos 60 meses, né? Mas com um PL também muito maior do que era antes, né? O que mostra bem essa importância dessa gestão mesmo, né? Fica mais difícil você entregar uma rentabilidade tão alta com o fundo tão grande, assim. Então, acho que é realmente um mérito muito bom aí, recente da Guepardo. Não, eu só ia dizer que eu acho que não é tão automático assim entender por que a empresa mais alavancada você precisa investir menos. É porque você corre mais risco, ela estando mais alavancada. Porque quando a empresa tem dívida, você acaba comprando essa dívida. Quando você compra a ação da empresa,
Um pedaço dessa dívida é teu. Uhum. Então você, antes de receber esse fluxo de caixa, você tem que pagar a dívida, você tem que desalavancar, pagar juro para o banco, etc. Então você acaba tendo uma exposição muito grande. Se você monta uma empresa sem equity, pensa o seguinte, eu vou montar uma empresa, vou montar um restaurante, R$1 milhão, vou pegar tudo no banco, R$1 milhão, e meter tudo no restaurante. Ou vou pegar R$1 milhão meu capital próprio e colocar no restaurante. R$1 milhão meu capital próprio sem dívida, a partir do momento que aquele restaurante começa a dar dinheiro e gerar caixa, aquele dinheiro vem retornar tudo para mim. Tá. Quando eu tenho dívida, primeiro eu preciso pagar o banco para começar a pegar o dinheiro para mim. Então eu tô alavancado. Então quando você tá alavancado, você naturalmente tem que ter uma posição bem mais baixa nessa empresa pelo fato de você estar alavancado. Pô, a Ânima vale, sei lá, vou chutar hoje, acho que tá 1 bilhão e 1 bilhão e 200, sei lá quanto vale a Ânima. E ela tem 3 bi de dívida, entendeu? 3 e pouco de dívida. Então você fala, pô, eu tenho na frente esses 3 bilhões para pagar de dívida aí, para depois começar a ter geração de caixa. No caso da Vulcabras, tudo que gera de caixa já distribui. Ela não tem o que fazer com o dinheiro. O Capex está feito, o Parque Fabril está moderno, tudo novo, as empresas, as marcas são todas próprias dela, não tem que pagar ninguém, não tem nada para pagar futuro, não tem dívida bancária. O cara vai gerando caixa e vai distribuindo dividendo. Ele até mudou a política de dividendo dele, virou trimestral. Todo tri agora eles estão pagando dividendo. Então, assim, é uma empresa super geradora de caixa, super. Esse ano, se parar de distribuir dividendo, vai ficar caixa líquido, mega caixa líquido. Se não fizer nenhuma aquisição e parar de dar dividendo, o cara vai terminar o ano com um mega caixa, que não é a ideia deles. A ideia deles é continuar distribuindo para não virar caixa líquido, né? Eles querem dar o dinheiro para o acionista. A gente sabe investir nosso dinheiro, a gente quer a grana para investir em outras empresas ou na própria Vulcabras. Mas eu não quero o dinheiro parado no CDI pagando 34 de imposto no caixa da empresa. Então essa é a ideia. E você diminui o duration, né? Então você acaba, pensa na renda fixa, você comprar um papel com o teu duration lá de 15 anos, 18 anos, ou comprar um papel de 2 anos de duration, 3. Quando a empresa é desalavancada, também te ajuda, né? O duration fica muito mais curto, né? Você vai receber aquele teu dinheiro de volta muito mais rápido. Então uma coisa é você comprar uma empresa, sei lá, com 80% de upside, mas com duration curtíssimo, ou com 80% de upside, mas que o valor tá todo lá na perpetuidade, depois de 10 anos, não sei o quê. Começa a complicar isso. Então a gente olha muito isso também, né? O duration ficou muito importante. E se você, numa empresa alavancada, se você erra o quanto vale o EV, né? No caso da Ânima, né? 3 vezes, 4 vezes o market cap dela, até o patrimônio. Agora tá 1,5 bi valor de mercado, 5 bi o EV. Então se você erra o EV, o quanto ela vale, 10%, você tá errando, na verdade, o seu patrimônio em 40%. Então, a ação cai 40% se você erra em 10% do EV. Então, é por isso que é muito mais difícil você ter uma posição alavancada. Exato. Acho que o resumo de tudo é esse, né? Quanto mais dívida sobre a ação tem no valor da empresa, mais... EV, valor da firma, né? Até você vê que a Gerdau parou de alavancar, esse foi um dos motivos, né? A volatilidade no resultado da Gerdau era tão grande que ela decidiu trabalhar menos alavancada para ter menos volatilidade no resultado, que é o que ele falou. O EV dela mudava lá 15%, 20%, mas o equity dela caiu 80%, porque ela era muito alavancada. Agora a Gerdau trabalha desalavancada justamente por isso. Bom, podemos entrar nas teses? Lógico. A gente já falou bastante Vulcabras, tem alguma coisa a mais que valeria a pena falar? Acho que são... Na nossa carteira, né, Matheus, ela é o quê? Top 3? Ali não... Top 5. Top 5? Não tá tão perto dos 24% que o Otávio tem lá, né? Já esteve mais. E o que a gente pode falar mais de Vulcabras? Olhando pra frente, né, de oportunidade. Vocês dois gostam muito, talvez todos nós, né? A gente gosta por tabela. Aqui do Market Maker. A empresa que vai ter, ao que tudo indica, mais um ano bom. Crescendo margem, né? Ela tem conseguido construir um mix de produtos diferentes, né? Até acho que é inclusive o de grafeno, né? O Olympus Grafeno é um tênis que custa aí R$700, né? Como que a gente ia pensar que poderia custar tão caro, né? Digamos assim, um tênis da Olympus, que seria a marca de entrada da Vulcabras, mas ela tem conseguido, né? Então ela descobriu novos mercados dentro da marca. Eu acho que para frente a gente pode pensar nesse mercado interessável dela aumentando, entrando em algumas categorias mais, não sapato, né, mas calçados talvez mais confortáveis, né, casuais, talvez com outra marca ali dentro, estruturando uma nova
estruturando a entrada no varejo de fato, com novas lojas, né? Mas acho que isso é pouco a pouco, né? Acho que é acompanhando a empresa e que com o tempo ela tá entregando no passado e pode ser que ela entregue ainda mais no futuro. Não sei se tem mais alguma coisa aí que Não, você você enxerga falou tudo, aí. pô. Tô gostando da tua conversa no Vulcabras. Sua análise é boa. Ó, quando quiser compensar a lua de mel que você não teve Exato. ali, ó, leva o Matheus pra Não, fazer fritações de... o Rafael manja pra caramba lá também, ele conversa bastante com ele. As conversas com ele, É. boa. Não, mas tô vendo que você conhece bem a empresa, pô. Gostei. Sobre Vulcabras, acho que um ponto que vale a pena falar é na questão da liquidez. Como lidar, porque das outras posições, né, Ultra, Itaú, tem mais liquidez que Vulcabras. Como lidar, né, com um fundo que já tem um PL grande, com uma posição grande numa empresa que não tem a mesma liquidez que um Itaú? São dois assuntos, né? Um assunto é você ter um passivo muito bom. Então, os maiores investidores da Guepardo são os sócios da Guepardo, que não resgatam. Então, isso é muito bom, né? De ter um passivo sólido, que não precisa ter tanta liquidez no fundo. Uhum. E a outra parte grande da Guepardo são entidades de previdência, fundos de previdência, que também não tem resgate. São clientes muito bons, de longo prazo, que ficam bastante tempo dentro da Guepardo. Então, a gente acaba tendo um passivo super alinhado com o nosso ativo. As plataformas mesmo são muito pequenas da Guepardo. As 17 plataformas somadas não devem ter 10% do AUM da Guepardo. Então, assim, pra gente é super interessante, né? A gente, nesse período todo, nesses últimos 2 anos que o mercado inteiro tomou resgate, porque o CDI foi para 13,75, a gente tomou resgate de plataforma, net. Mas do resto, a gente captou tanto dinheiro que no final foi net positivo. A gente acabou captando muito mais do que tomando resgate. Então, eu acho que você trabalhar o seu passivo para ter um passivo bom, alinhado com você. Pô, tem clientes nossos que estão com a gente há 22 anos, multiplicaram por 80 vezes, o cara não sai mais. Uhum. Imagina o que tem de IR para pagar se o cara sair. Então, tem muito cliente alinhado lá que não quer sair. Pô. O IR médio dos sócios da Guepardo lá é 10% de tudo que o cara tem é IR dentro da Guepardo. Então, tem muito IR para pagar. Então, ninguém mais sai. O pessoal casou lá com a Guepardo e acho que vai ficar muito tempo casado. Então essa é a parte boa, né? A gente consegue ter essa parte. E a parte da liquidez vem, meu. A empresa boa. Eu brinco lá, né? Toda empresa que te investe, o cara fala, pô, vocês compraram uma posição muito grande, acabaram com a liquidez, papel não vai andar porque não tem liquidez, ninguém quer comprar. Fala, meu, entrega resultado, você vai ver se não vai andar. Entrega. A empresa é boa, entrega resultado, paga dividendo, etc., gera caixa, o ROIC é alto. Vai andar, não tem jeito. Olha a Simpar. Todo mundo falou que a gente tinha encalacrado a Simpar lá atrás. Pô, vocês compraram todo o free float, encalacrou, não tem liquidez. Pô, o pessoal reclamava com a gente, o RI, o CFO, o CEO, todo mundo lá na Simpar reclamando que a gente tinha encalacrado. Pô, a ação multiplicou por 9 com a gente lá dentro, encalacrado o free float, porque a ação entregou, a empresa começou a gerar um mega caixa, dar lucro, ter EBITDA, a ação explodiu, a gente saiu da nossa posição, depois ainda subiu mais ainda, depois que a gente saiu. Mas deu uma porrada tremenda. Então não é esse o problema. Já aconteceu isso várias vezes com a gente, de te comprar. É óbvio que o pessoal da Vulcabras também reclama com a gente. O CEO reclama, o dono reclama, fala, pô, mas vocês, a gente não tem liquidez, culpa de vocês. Eu falei, a culpa não é nossa. A ação tá barata, tá aí pra quem quiser. Por que as pessoas não compram? As pessoas não compram, vai lá colecionando igual a gente. Pega uma por uma, faz coleção. Não precisa chegar e comprar, que o pessoal é muito imediatista. O cara quer comprar 100 milhões de reais em um dia. Pô, compra devagarzinho, vai lá colecionando, demora pra comprar, pra montar a posição. Penteia Faz a ação. carinho. Não, e se não conseguir comprar muito, compra 1% do fundo. Paciência. Seu tio falou isso numa das entrevistas que a gente fez com ele, né? Tem que fazer carinho, acariciar as ações. Tem Você que falava pentear, não falava pentear? pentear, não lembro qual Não era o lembro verbo. também. Aliás, falar em verbo, você que é o nosso Pasquale aqui da Faria Lima, Logo eu. você já tinha ouvido esse verbo encalacrar? Já. Nunca encalacrou a marcha do carro com você? Putz, né, eu só dirijo de carro automático. Só carro- que é isso? Desculpa. Encalacrar. Encalacrar. Uma às vezes menção encalaca. que a gente não fez ao José Luiz Mancusi, que deve ser cliente da Guepardo, o cotista. Toda a newsletter que a gente manda, ele falava ali, pô, vocês têm que chamar o Otávio lá um dia, esse cara é muito bom. Ah, é? Lembra Pô, dele? então o cara vai... Até puxei o e-mail dele aqui, ó, José Luiz Mancusi. Então já Vai- agradecemos Eu vai mando um gostar abraço pro Mancuso, eu conheço ele, gente boníssima. Ah, O cara é bom. Então, Ah. dos 3 leitores da newsletter. Só falta dos achar 3 os outros 2.
É a newsletter mais lida do Brasil. Mas É. posso... Vai eu lá. queria perguntar da BRF. Você já citou também algumas vezes aí. E é legal também quando o gestor vem aqui e fala do que deu errado, né? Queria que você explicasse esse case aí. O que aconteceu? Você já explicou a questão da concentração, né? Foi demais ali, da testosterona. Mas o que deu errado nesse case? Como é que foi? Então, a parte qualitativa, lá atrás, quando fundiu Sadia e Perdigão, Sadia explodiu, né? Não sei quantas pessoas lembram, porque já faz tanto tempo. Em 2008, o dólar porrou. A Sadia tinha derivativo, estava vendida em opção de dólar, o dólar explodiu, exerceram as opções, ela perdeu muito dinheiro no câmbio, teve um problema de alavancagem enorme. Para resolver o problema, a Perdigão fundiu com a Sadia, mas acabou comprando a Sadia. A Sadia era uma empresa muito melhor que a Perdigão na época, a parte operacional. Mas teve esse problema financeiro que acabou implodindo a empresa e precisando fundir. O que aconteceu? Pós-fusão, na nossa visão, tá? Isso é análise Guepardo total e minha do que eu vi lá. A Sadia, que tinha o melhor management, que tinha as melhores pessoas na época, essa turma da Sadia foi toda demitida, foi um por um saindo. E a Seara, JBS, foi contratando toda essa turma. Montou o time da Sadia inteiro dentro da Seara. Mas levou muita gente. Então melhorou a qualidade da Seara, melhorou a gestão, melhorou as fábricas, os processos, tudo dentro da Seara. E a Seara, que era um competidor ridículo, ruim, de qualidade ruim, era uma empresa fraca, melhorou demais, fechou muito gap contra a Sadia. Enquanto na Sadia, o time da Perdigão, que foi o vencedor, acabou dominando a gestão e a estratégia de dentro. E era um time mais acostumado em seguir a Sadia. A Sadia era líder, a Perdigão era seguidor. Então a Sadia lançava, a Perdigão copiava e seguia. E assim ia. Sempre como seguidora da Sadia. A Sadia era mais cara, a Sadia tinha o maior market share, a Sadia era mais inovadora, tudo melhor. A margem EBITDA era melhor, margem bruta melhor, tudo da Sadia melhor, as fábricas melhores. E aí foi tendo esse problema. Depois disso, como os acionistas começaram a ficar irritados com a turma da Perdigão lá dentro, o pessoal entrou lá e tirou, na época Galeazzi, etc., tirou essa turma da Perdigão e assumiu a gestão da empresa. E aí piorou ainda mais, porque a Perdigão não era tão boa quanto a Sadia, mas era o segundo melhor time. Quando veio o Galeazzi ainda piorou a gestão. E assim foi, de lá pra cá, foi morro abaixo, todo mundo tentando reverter, todo mundo com boas intenções, tentando fazer o melhor, melhorar a empresa, ganhar dinheiro. Mas é um business muito complexo. O pessoal achava que era cerveja, inclusive a gente. A gente achava que ia ser a fusão da Brahma com a Antártica, ia virar a nova Ambev, a margem EBITDA ia pra 20, ia ser uma folia, dominar o mercado, as duas maiores empresas do setor, dominando o mercado, pô, ia ser uma folia aquilo ali de ganhar dinheiro. Todo mundo achava. E a gente concentrou, a gente estava convicto na tese que a gente ia arrebentar de ganhar no qualitativo, que era muito bom, né? Tinha muita sinergia, as duas empresas eram muito boas. A gente falou, isso é ridículo. O hardware, as fábricas, a localização das fábricas, tudo lá era muito bom. Os processos, a gestão, a cultura. Tipo, pô, não tem erro isso daí. E a ação foi subindo, né? A de corporação lá, 9, 10 reais, a ação foi para 60 reais, 60 e pouco. Então a gente ganhou muito dinheiro antes na BRF, depois de perder. E aí a gente, por sorte, tinha o limite lá dos 35, que a gente vendeu muita ação para enquadrar, porque ela subiu muito mais que as outras. Então a gente era obrigado a enquadrar o fundo pelo fato do limite ser 35, a gente tinha que vender, que senão ia para 50, 60 do fundo da BRF, de tanto que subiu. Então a gente teve que reenquadrar o fundo diversas vezes, e aí depois despencou. Então no final, o nosso cotista que entrou na Guepardo pré-investimento em BRF, ele ainda ganhou dinheiro na BRF, ainda saiu positivo. Mas o cara que chegou lá no meio do caminho, que foi a maioria, chegou lá em 2013, 14, 15, 16, esse cara perdeu, porque ele pegou a BRF já virando e pegou a parte ruim, a descida da BRF. A gente saiu da BRF lá nos 30 reais, por aí, por volta de 30 reais, a gente saiu da empresa, bloqueamos qualitativamente, não por causa de preço, porque a gente falou, o qualitativo é ruim. A gestão é ruim, a estratégia é ruim, o business é ruim, a gente acha o negócio péssimo, assim, não dá para ser investidor disso. Então barramos a BRF qualitativamente. Então não é questão de preço. Aí a ação caiu até 6 reais, a gente fala, pô, 6 reais parece ser barato, mas qualitativamente ela é bloqueada, então a gente não pode investir nem a 6, aí vê oferta, subiu para 9, 10, mas tanto faz pra gente, a gente não é um cara que acompanha ainda. E na época esse foi o erro, né? O erro de acreditar que não era um business cíclico, que continuou sendo business cíclico, quer dizer, a margem subiu, depois caiu porque é cíclico, a gente não acreditou nisso,
nas pessoas, na gestão, que era um business mais fácil de gerir do que era. Então, assim, tudo isso foi uma série de erros aí, um atrás do outro, que no final, concorrente, a gente nunca acreditou que a Seara fosse ser um concorrente de peso, montar um time que montou, levando a turma toda da Sadia, a marca, e tomar o market share que ela tomou, ganhar tanto volume que tomou. Então, assim, foi uma série de conjuntos. O competidor bom, a empresa fazendo muita besteira, o turnover muito grande, muito diretor trocado, mas assim, o turnover foi bizarro, assim. O número de presidentes, de CFOs, de diretores de todas as áreas que trocou dentro da BRF foi a coisa mais bizarra que já teve. Então, assim, tudo isso junto fez com que a gente acabasse aprendendo na marra, né? A cicatriz foi grande, assim, ficou um buraco grande. A gente, de melhor fundo do Brasil, despencou lá para baixo, os concorrentes tudo ultrapassaram a gente. Aí nos últimos 5 anos a gente passou de volta, mas sofremos, pô, foi duro, a porrada foi grande. Mas vocês foram se desfazendo da posição ou foram esperando voltar para fazer um preço médio melhor? A gente se desfez uma época lá, um pedaço, aí despencou, a gente parou de vender, aí depois veio... Eu acho que a última vez que a gente vendeu, não me lembro se foi o Marfrig que comprou. Alguém comprou a ação, puxou o preço da ação, a gente aproveitou para liquidar o que faltou. Mas foi uma ótima venda. Depois que a gente vendeu, só caiu. Quer dizer, dividiu por 3 depois que a gente vendeu. Hoje, chegou a dividir por 4. Então, assim, foi muito bom ter saído da BRF. Você tem que reconhecer, meu. Errou, reconhece o erro, sai, liquida. E acho que todo mundo errou, né? Todo mundo de 2010 da fusão até hoje que comprou BRF errou. Então, assim, vários tentaram. O Marfrig tá tomando uma tinta, a gente tomou tinta, o Abílio Diniz tomou tinta, o Galeazzi, não sei quem, vários fundos diversos, fundos gringos e locais, vários. Quem entrou lá, dançou, porque o negócio que só cai, entrou, morreu, né? Olha o tanto de subscrição que teve lá. A empresa foi feita para tirar dinheiro. Lá só tem que pôr dinheiro. Põe. É difícil. Talvez agora, com essa queda do milho lá no Mato Grosso, excesso de safra, sobrando milho, falta de capacidade de armazenamento, talvez, eu não acompanho mais BRF, não sigo de perto, talvez isso melhore muito o custo dos caras, né? Deve cair muito. E lá fora tá bem alto. Então o spread entre o milho aqui e soja e lá fora, então o custo de ração deles vai ficar tão baixo versus os concorrentes que pode ser que a margem deles dê uma respirada. E se eles não ganharem dinheiro agora, não ganham nunca mais, porque agora é a hora. Eu tô olhando o ciclo, tá? Ciclicamente, a hora deles ganhar dinheiro é agora, porque nunca vi acontecer o pessoal dando milho lá no Mato Grosso. Milho e soja, Já diria meu pai, tem chifre de cabeça de cavalo enterrado lá, porque o negócio não anda, né? Então tem alguma coisa lá. É chifre de burro. É chifre de burro? Bom, não conheço essa mandinha. Tá respondido. Respondido de BRF. Claro. Eu acho que é um case bem legal, né? Porque a gente já passou por todos os pontos que a gente levantou lá no início, né, Renatão? Passamos. Vamos finalizar falando de mais algum case da carteira? Vamos. Só para a gente também conseguir fazer o ping-pong com calma. Otávio, tem algum que vocês têm preferência? A gente falou Klabin, já comentou um pouco de Anima, mas eu queria pegar as que você tem mais posição ali. Itaú a gente já falou em outros programas. Rumo, quer saber mais de Rumo? Klabin acho que ninguém falou. Klabin ninguém falou, eu acho que eu fiquei mais curioso. E a segunda maior, né? Klabin é a segunda maior. Por que investir em Klabin? O Klabin é o seguinte, a empresa é fantástica, né? Empresa muito bem gerida, estratégia boa, gestão boa, no país ideal para você produzir embalagem, papel, celulose e tudo, o setor inteiro. Quer dizer, tá no melhor país para produzir isso, com uma empresa super bem gerida, com uma cultura top, tudo bacana dentro da empresa. E pé no ciclo, né? Como a celulose é cíclica, então os preços despencaram, né, nos últimos anos. Então, do mesmo jeito que teve aquela alta enorme no começo da pandemia, que foi quando a gente conseguiu surfar, a Klabin era a nossa maior posição, a gente conseguiu pegar toda a porrada de Klabin, liquidamos a posição inteira. Se eu não me engano, foi em abril de 21 ou maio, não lembro agora o mês certinho, mas a gente liquidou nossa posição e depois disso a ação caiu 40%, sei lá, 45%. E a gente voltou. A gente falou, pô, a Klabin não vale isso, porque a celulose começou a cair, veio lá de $1.000 para 500, 450, e a Klabin foi junto, né? A Suzano despencou, a Klabin despencou, e a gente sabe que o mercado não vai ficar nem nesse preço e nem lá em cima. Ela tem um preço normal. Então, quando a gente vendia que a celulose estava no $1.000, a gente falava, pô,
Pessoal, mas você vai vender, olha o que tá gerando de caixa Klabin, tá de graça, tá barato. Tá barato, essa celulose vai ficar $1.000 pro resto da vida, mas não vai ficar do mesmo jeito agora. Ah, Klabin tá cara, ou tá no preço justo, mas a celulose não vai ficar nesse preço. Um dia vai subir. Então a gente aproveita essa contramão. O papel de commodity é muito cíclico, você tem que trabalhar sempre na contramão. Diferente de uma Vulcabras, que é uma coisa que ninguém entende, ninguém estuda, ninguém conhece. Então você vai num negócio desconhecido. Aí é legal, porque é o garimpeiro indo no negócio desconhecido achar um negócio que ninguém conhece. No caso de aço, minério, celulose, etc., você tem que ir sempre na contramão. Então você dá trombada, você tem que comprar quando ninguém quer, tá todo mundo recomendando venda, a empresa de ponta cabeça. A Klabin não chega a ficar de ponta cabeça porque ela já tá muito no produto acabado, final, na embalagem, etc. Ela não é tão commodity como a Suzano. Uma Suzano, por exemplo, é commodity na veia. Mas a Klabin acaba sendo muito comparável, né? O pessoal acaba arbitrando muito Klabin e Suzano. Então ela vai no coleguismo. Então a Suzano caiu, ela veio junto. O resultado dela não sofre tanto quanto o da Suzano. Do mesmo jeito que na alta, a Suzano responde muito mais rápido do que a Klabin. Mas você aproveita, né? A Klabin é como se fosse uma Vale e uma Gerdau, vamos dizer assim. A Gerdau sofre menos do que a Vale no resultado na alta e na baixa. A Vale é mais commodity pura, você pega na veia. Então a gente acredita muito na Klabin, né? Agora esse segundo tri tem a parada de manutenção, então o resultado piora sazonalmente, já é conhecido que piora o segundo tri, porque tem a manutenção, mas no terceiro tri já deve voltar a melhorar e já deve começar uma rampa aí de melhores resultados. E a gente gosta, a empresa gera caixa, retorno sobre capital investido super alto, cresce, agora fazer uma planta nova não alavanca tanto. Essas empresas, Suzano e Klabin, estão tão grandes que hoje em dia elas fazem planta nova. Não é mais aquela alavancagem bizarra que era antigamente. Antigamente os caras iam fazer uma planta nova, a empresa ia para 6 vezes alavancado, EBITDA, etc. Agora não alavanca mais tanto, né? Dívida líquida, EBITDA. Então agora ela consegue ficar menos alavancada. Uma pergunta sobre esse novo investimento que eles vão fazer. Que eu vi que teve, até na ata que teve sobre esse investimento, alguns conselheiros foram contra essa decisão estratégica de investimento. Você não acha que teria sido melhor eles recomprarem ações ao invés de promover esse investimento? Tem decisões internas lá que nunca saberemos a verdade, né? Então é difícil saber. Pensa o seguinte, você quer comprar uma planta para fechar outra planta menos eficiente e comprar uma mais eficiente. Você não pode falar, você vai divulgar, vou fechar a planta X, mandar 3.000 funcionários embora. Você não pode divulgar. Então tem coisas que nunca serão divulgadas para o mercado e o mercado nunca vai saber a realidade. Quando você não está dentro da empresa, você tem que entender que você não vai saber o que está acontecendo de verdade. E às vezes você tem que confiar que o time faz as melhores decisões, que o pessoal é inteligente, é capaz e sabe alocar capital. Então você fala, os caras vão fazer os investimentos corretos, vão vender as empresas que tem que ser vendidas, vão fechar o que tem que ser vendido, vão expandir na hora certa. Às vezes você tem que um pouco confiar. Você querer tudo na matemática, tudo na vírgula, etc., no final você não faz nada. Então às vezes tem que... É o salto de fé, é o salto de fé. Exato, a Mizuno, quando a Vulcabras comprou a Mizuno da Alpargatas, o pessoal falou, a Alpargatas não ganha dinheiro com a Mizuno, como é que vocês vão ganhar? A ação caiu. Eu falava assim, não é possível. Eles pagaram na Mizuno 25 milhões de reais pelo estoque da Mizuno, compraram o estoque a preço de custo. O negócio, hoje a Mizuno deve fazer, sei lá, vou dar um chute aqui, 6, 7 vezes, 8 vezes isso de lucro. Entendeu? É o lucro que o cara faz em 2 meses, sei lá, pagou o negócio inteiro, a aquisição inteira da Mizuno. Um negócio bizarro que virou a Mizuno. Então, assim, hoje virou, o pessoal até brincar, se aparecer outra Mizuno, a gente compra. Sei, toda semana vai aparecer uma Mizuno aí pra você comprar. Entendeu? Então, é difícil isso, né? Tem que acreditar nas pessoas ali. Exato. Acreditar que a pessoa sabe fazer. O pessoal, na época, criticou demais eles, na época da Mizuno. Tomaram muita pedrada. Eu tava lá e vi as pedradas e assim, foi assim super bem integrada, funcionou. No começo era difícil fechar, porque vieram as solas da fábrica da Alpargatas, aí não fechava com o cabedal, tinha 1000 problemas, aí contratou gente para fechar na mão os tênis. Foi um rolo os primeiros meses. Depois, virou um negócio reloginho, voando. Ano passado inteiro, reloginho. Da mesma forma, o e-commerce. Era uma porcaria o e-commerce. Hoje, o e-commerce da Mizuno é o melhor do Brasil. De todas as marcas de tênis, é o mais bem avaliado do Brasil. É o da Mizuno. Bate todas as gringas, todos. Então, assim,
E é um negócio que foi montado agora, no meio da pandemia. Não tinha, vinha lá do Ceará o e-commerce deles, demorava dias para chegar. Era um lixo, não era nem 2% da receita da empresa inteira, era e-commerce. Hoje é 10 quase, 9, muito. Mas eles conseguiram ganhar dinheiro com a Mizuno porque eles sabem fazer tênis melhor. Sabe desenhar, sabe produzir melhor, sabe vender melhor, ter a logística melhor, ter as fábricas melhores, mais modernas. E o time deles de pesquisa e desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul Parou o pé, sabe fazer. Os caras, assim, são fantásticos o que os caras desenham, o que eles fazem. Então, tem qualidade melhor, tem tudo deles é melhor. É a fábrica mais moderna da América Latina, comparável com as asiáticas todas. Então, você tem uma fábrica desse nível na América Latina, que é única, e você consegue produzir todos esses tênis. Os caras da Under Armour vêm pro Brasil, não acredita na qualidade do tênis, já querem levar para os Estados Unidos. O Olímpicos agora está entrando na Espanha, vai começar a ser vendido na Espanha. Então, assim, eles estão querendo crescer, querendo expandir. A Mizuno fica toda hora vendo, será que a gente produz no Brasil todos? Porque eles precisam aprovar, eles são super rigorosos, super rígidos com a qualidade, com a aprovação. Então, imagino que a fábrica não tem que ter de coisa para poder produzir o tênis para o japonês. Então, assim, mas o nosso sonho é a gente produzir para todo mundo todos os tênis, quer dizer... Lá o pessoal gosta, né? O pessoal curte isso. Eu ainda falo a gente, eu nem sou mais conselheiro lá. Mas eu era até abril, acabei de sair recentemente, então eu ainda tenho esse cacuete, me sinto em casa. E é só acionista, né? Então, e tem muito dinheiro lá ainda. Excelente. O Mateuzinho tem que vir em todo o programa com o gestor, né? Essa pergunta de Klabin aí. Exatamente. Gostei. Klabin, que aliás é a maior geradora de caixa da Bolsa Brasileira, sabia? Sei. Literalmente. Tá fazendo um bom papel a empresa. Faz Não tá fazendo papelão. Quando fala, se ela fez muito papelão nesse trimestre, excelente. Mas ela não faz papel, né? Não, é papelão, mas é boa embalagem. Tá. Bom, piada infame. Piada infame. Melhor momento pra acabar e ir pro ping-pong. Ping-pong, isso. Momento Marília Gabriela, uma pergunta, uma resposta. Separamos aqui, ó, como sempre, 3 livros, um de mercado, um fora de mercado e uma anti-recomendação de livro. Todos os livros recomendados estão em mmakers.com.br/biblioteca. Surpreendente. Muito bom. Também uma música e porquê e um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers. Otávio, vamos começar pelos livros. Um livro mais de mercado. De mercado? O livro de mercado, para mim, o Great by Choice, Jim Collins, eu acho que em português é Vencedoras por Opção. Eu acho que esse livro, para mim, é um livro que vale a pena para as pessoas entenderem toda essa parte da disciplina que a gente falou no programa inteiro, aqui na entrevista inteira. Essa disciplina precisa ter. Não tem jeito. As empresas vencedoras que ficam por muitos anos, que multiplicam infinito a cotação, acima de benchmark, acima de tudo, elas têm uma disciplina maluca, assim, é fanatismo. Então, assim, é muito mais importante do que a inovação, do que tudo o resto. Então, em tudo, em corte de custo, na estratégia, em seguir a estratégia, na gestão, é muito importante. Então, assim, acho que esse é um livro para entender esse assunto. Os caras pesquisaram lá por 9 anos as empresas, né, as melhores empresas lá nos Estados Unidos que mais performaram, as empresas que multiplicaram por mais de 10 vezes acima do benchmark do período e descobriram que o assunto é a disciplina. Então, assim, acho bem legal, assim, ele mostra bem o qualitativo das empresas. Muito bom. E um livro fora de mercado? Fora de mercado, eu gosto do Outliers, porque ele também fala da disciplina, mas em outras coisas, no basquete, no beisebol, no futebol americano, e no violão, na programação, em tudo, em banda, tocar dos Beatles e etc. Então, você acaba mostrando lá o assunto das 10 mil horas, né? Você acaba mostrando a importância das 10 mil horas, que é você ter 10 mil horas. Lá na Gepard, a gente até usa isso, das 10 mil horas, para o voto de cada um no nosso comitê qualitativo. Então, quando o cara vai votar dentro do nosso comitê, a gente fala, pô, mas esse cara tem 10 mil horas? Ah, esse cara tem 5 mil, então o voto dele é meio voto. Ah, tem 7.500, então é 75% de um voto. E só quem tem mais de 10 mil que tem o voto pleno. Aí os caras têm 20 mil, 15 mil, 30 mil, é voto pleno, é um voto. Será que a gente já fez 10 mil horas de entrevista, Renato? Não. Tem que fazer a conta, né? Não, acho que não. Talvez, hein? Você só vai ficar bom com 10 mil horas. 10 mil horas? 10 mil. Cada Dá episódio pra são ver que 2, ainda pelo amor de bem Deus. menos, né? Não, cada episódio são... Acho que ninguém fez 10 mil horas de entrevista. Cara. Não, mas se pegar o... 5 mil Desde lá entrevistas. do Você precisa de 5 passado. mil entrevistas. É. Desde o passado. Não, pô, 5 mil entrevistas.
Vou É fazer muito essa conta. difícil. Não, muito não difícil. precisa. Não precisa Pelo fazer, amor não de fez. Não fez. Não, eu trabalhei 10 anos em Infomoney. Tem as Ah, entrevistas sim, informais também, né? Tem É, essa. então. Bater papo na entrevista. Entrevista. Eu Informal. tava aqui então. batendo papo com o O cara, Otávio. o cara só fica bom com as 10 mil horas, não tem jeito, cara. Ferrou, Salomão. Pra você ficar bom, você quer jogar tênis bem jogado? 10 mil horas, cara. Você vai somando lá todas as suas partidas, aula de tênis. Depois de 10 mil, você vai estar um O craque. problema é depois de 10 mil horas você vê que não ficou bom. Aí é melhor um problema. É. Mas Acho que é é o meu muito futebol. esforço, cara. Precisa disso. É importante. Bom, e um livro pra não ler, uma anti-recomendação de livro. Você tem uma anti-recomendação de livro? Eu tenho várias, porque é o seguinte, como eu não sou do ramo da leitura, eu sou do ramo das exatas, da matemática, eu gosto de ler muita coisa específica. Então, assim, coisa técnica. Você vê que qualquer coisinha que eu leio, eu quero usar. Eu quero uma coisa útil, que eu use no meu negócio, no meu business, ou na educação dos meus filhos. Coisas úteis pra mim. Então, livro que não é útil, livro de historinha, livro de romance, etc., eu não leio, porque eu não gosto, porque pra mim não é útil, me dá sono, eu durmo com o livro. Eu gosto de ler o livro grifando o livro, riscando o livro. Puxa, se pegar livro meu, o cara não consegue nem ler, não dá nem pra passar pra outra pessoa. É tanto risco, resumo do livro. Eu reescrevo o livro no papel que eu tô lendo, porque tudo que é interessante no livro eu quero usar. Então, pra eu não esquecer, eu vou lendo e vou anotando e vou escrevendo no papel, na folha do lado. Eu leio com uma folha do lado, então é quase escola, não é? É resumo de escola. As cartas da Guepardo, então, são uma estratégia ali pra também ir colocando tudo que você lê no papel. E você vai lendo e vai escrevendo, te ajuda a guardar, porque eu não quero esquecer aquilo. Porque às vezes você vê uma coisa tão legal no livro que você não quer esquecer. Então você escreve num papel para não esquecer, ajuda a memorizar. Então, normalmente esse é o meu assunto. Então, no livro de romance eu não vou ler, porque eu não vou escrever nada, eu não vou guardar nada. Então vai ser só Aí eu prefiro uma série na TV, entendeu? Eu não leio. Uma música e por quê? A música, eu não sou do ramo, né? Mas eu diria que Saudade de Minha Terra, uma música bem antiga aí, deve ter mais de 60 anos, 70 anos aí. Foi cantada por todos os cantores sertanejos, é quase um hino aí do povo sertanejo. Acho que é legal. Tenho raízes no interior, minhas famílias vieram do interior, nasci em São Paulo, meu pai e minha mãe de São Paulo, mas todos os avós, bisavós vieram do interior paulista, então acho que é uma música que relembra bem. A minha infância foi toda no interior, então você acaba De relembrando. onde é no interior? Família, são vários ramos, né? Família da minha avó é de Santa Bárbara, do meu avô Araraquara, do meu outro avô, da minha outra avó de Orlândia, que é perto de Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra. Então, assim, cada um de um canto do interior de São Paulo. Mas todos vieram daqui de São Paulo. Bom, Saudade da Minha Terra. Aí Quem é o intérprete? O melhor intérprete aí, tem algum aí de cabeça Dessa? pra escolher? Sérgio Reis, né? Vamos botar aqui o Sérgio. Mas tem todos, Chitãozinho e Chororó, todo mundo canta, né? Tá, não, é só pra gente colocar na nossa playlist Que vai musical, virar uma playlist. que ainda não tirei do papel. Pelo amor de Deus, né? Eu quero evitar a fadiga. Um convidado que você gostaria de ver aqui, sentado no seu lugar, contando a história pra nós do Market Makers. O Luiz, né? Luiz Alves, acho que Pô, esse então, vê se você ajuda convence nós, aí. né? Ajuda aí. Luiz, vem aqui, pô, Luiz, tem que O vir. Luiz tá tímido. É Engraçado tímida. que o Luiz lê romance, né? Eu ia comentar isso aí. O Luiz lê tudo, ele adora ler. Mas que na nossa primeira entrevista com ele, a gente falou, qual o livro de mercado você recomenda? Ele falou, não, leio livro de mercado. Falou que ele prefere ler romance. Mas o Luiz, ele lê, pelo menos quer dizer, naquela época, né? Hoje em dia é tudo no iPad, mas ele lia Gazeta Mercantil, Valor Econômico e Diário Oficial inteiro. Aquele Diário Oficial, aquele chumaço que vinha. Qual? O da União? O Diário Oficial da União. Ele lia, ele ficava na mesa dele, ele lia inteiro, ficava aquele pilha de jornal atrás dele, assim, ele lendo e jogando papel. Se ele não começava a trabalhar, a tradar, enquanto ele não lesse tudo, aquela pilha de jornal atrás dele. E quando ele achava alguma coisa interessante, ele, mesmo de preço capital fechado, recortava, deixava recortadinho o negócio, deixava em cima do meu teclado do computador. Otávio, tá vendo aquela usina lá, de capital fechado, de Ribeirão Preto, sei lá de onde? Olha aqui o balanço do cara, olha aquela empresa, tá aqui o balanço. Deixava o fato relevante ou o balanço, alguma coisa recortada. O cara lia, não perdia nada, assim, impressionante. Bom, O cara gostar de ler Diário Oficial é forte. vou fazer até um teste, então, se você viu o episódio até aqui, deixa aí no comentário, quero ver o Luiz Alves Paz de Barros, que a gente vai descobrir se o pessoal vê até o final o episódio. A retenção. Vamos ver, mas uma boa dica, a gente espera que ele é um aceite. fenômeno, ele tem que vir, pô. Ele é um cara que tem muito pra passar, né, pô.
A sorte que eu tive de conviver diariamente esses 10 anos com ele, que eu convivi lá atrás, eu acho que as pessoas deveriam ter. E uma maneira das pessoas terem é via os podcasts. Porque como é que o cara atinge o maior público? Que nem o Warren Buffett lá fora faz aqueles eventos, vai no estádio, passa. Hoje em dia, pô, qualquer Instagram que você abre, YouTube, que você abre, tem 1 bilhão de vídeos do Warren Buffett, você sabe tudo sobre a vida do cara. Você não precisa nem ler mais o livro do cara, que você, só escutando os cortes, ele falando, você já conhece. É isso que eu acho. O Luiz precisava passar um pouco disso, né? Assim, eu fui um cara muito sortudo, né? Que eu tive esse assunto, mas... E até um dos motivos de eu estar aqui é por eu ter tido essa sorte e eu me sinto com uma obrigação de tentar passar o pouco que eu capturei disso, que eu aprendi disso, tentar passar. E, pô, e o Luiz vindo aqui seria fenomenal, né? Você poder extrair mais, assim, dele, ter mais vídeos dele pra gente escutar e aprender, pessoas que não conviveram com ele, acho fantástico. Bom, tá aí. Tá feito convite, Luiz. Mais do que feito, né? É. Otávio, muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo sucesso não só recente, mas de longa data do fundo. É muito legal ver histórias assim. A gente se identifica muito com essa maneira também de investir, não só por termos algumas teses parecidas, mas também essa coisa de dar muito valor ao estudo da empresa em si, fugir um pouco desses modismos. Acho que o nosso trabalho aqui, a gente acaba ouvindo muita gente do mercado, mas até ajuda a testar as nossas convicções, né, Matheus? Às vezes a gente vê tanta gente investindo nas mesmas empresas e a gente prefere não tê-las na carteira, e ver tanta gente investindo nelas, às vezes até um conforto, né? Tipo, acho que já tá meio até crowdado isso aí, né? Tá tanta gente posicionado que a gente fica confortável em ter as ações que só a gente tem. Mas bom, valeu demais, portas do Market Makers estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, pô. Muito obrigado pelo convite, pelo programa. Acho muito, muito bom o que vocês fazem aí pra todo mundo que assiste também, pô. Essa passagem de mensagem, acho muito importante. Obrigado pelo convite. Valeu demais. Valeu. Não, a outra mão, Renato. Tem que ser sempre a Que mãozinha aí eu bato da no aliança microfone. E plain. Tá bom. Isso. Mateuzinho, Renatão, aqui, ó. É nóis. É nóis. valeu demais. Valeu você que acompanhou até o final. Valeu, Bianca, pela produção e edição. E deixa aquele joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 18 horas, tem episódio novo aqui no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. Um beijo grande e tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.